jovem reencarna como Valery Rea Bolshak, a filha mais velha do Conde Bolshak. Nesse novo mundo onde magia e monstros existem, Valery abraça sua nova realidade. E se esforça para se tornar alguém especial e assim viver uma vida de aventuras. Contudo, o seu tutor de magia desaparece após deixar uma profecia de morte para ela. E Valeria decide evitar esse futuro se tornando uma lady normal. Mas as rodas do destino começam a girar para uma estranha direção. Quando uma jovem de cabelos negros aparece do nada nesse mundo. A obra de hoje é a vida estereotipada de uma lady reencarnada. Essa maldita reencarnação, mesmo se eu me sentar, levantar, ou se eu deitar de costas ou de bruços, nada de interessante acontece. É a vida chata de uma dama nobre. Diz a nossa prota entediada. Desde o seu renascimento, dentro do romance que gostava de ler, não ocorreu um único incidente. O Império tem apenas um herdeiro e ele é muito capaz. A guerra terminou há mais de 100 anos, e desde que a proibição de guerra foi implementada, tudo tem sido muito pacífico. Monstros existem, mas ela nunca viu um, pois os cavaleiros cuidam muito bem deles. Também há magos, mas apenas 3 no Império. Na vida passada ela teve uma típica e morreu em acidente de carro. Quando reencarnou percebeu que o mundo não era tão especial, então decidiu tornar-se ela mesma especial. Com o conhecimento de sua vida passada, estava à frente das outras crianças, o que a fazia ser confundida como uma criança pródiga. Com um sonho e muita confiança decidiu-se se tornar uma maga, e com a ajuda de seu pai achou a quem lhe ensinar. Foi assim que conheceu seu mestre. Li em um romance que as fórmulas mágicas são iguais às fórmulas matemáticas. Eu era estudante de engenharia na minha vida passada, devo ficar bem, pensava nossa protinha, mas rapidamente percebeu a dura realidade enquanto olhava um círculo mágico desenhado num papel. Para manter seu ridículo título de gênio, trabalhou até seu limite, e mesmo seu mestre a criticando sempre, acreditava que seu esforço e resistência tocasse o coração. Maravilhoso, tudo o que eu estava tentando te ensinar é isso. Com a magia de luz mais básica, eu queria te mostrar sua realidade. Dizia seu mestre em tom zombeteiro. Como mago e profetizador, posso ver claramente seu futuro, devo te dizer. Com um olhar perfurante ele diz, um tigre em chamas descerá do céu. E, você está sentada ingratamente no alto com um comportamento presunçoso. Então, o tigre mostrará seus dentes. Foi assim que meu mestre foi embora, desmaiei e sofri por 1 dia e meio. Provavelmente é uma metáfora, mas, um tigre me mostrar os dentes significa que vou morrer certo. Pensava a nossa prota. Desistido de se tornar uma pessoa especial, estudou etiqueta até os 10 anos e depois lia livros como um hobby que tinha em sua vida passada. Se eu não posso usar magia, existe algum mérito nesse mundo? Tenho medo de ser mordida por um tigre, não poderia alguém viajar entre os mundos e salvar este? Não tenho smartphone, não quero viver neste mundo chato. Dizia ela seus pensamentos em voz alta, enquanto seu 2 irmãos tentava consolar. A cena salta para uma festa de chá das senhoritas, enquanto uma lady pergunta o porquê da amiga reunir todas de repente. A razão pela qual eu chamei todas vocês é porque estou solitária, dizia a jovem de cabelo lilás com uma cara emburrada. Estou tão chateada. Todas devem ter ouvido a fofoca sobre o Duque de Velo levar uma mulher para sua casa recentemente. Que tipo de mulher sem vergonha era? Ela apareceu com monstros perto da casa do Visconde. Dizia a jovem indignada. Você ouviu o que o Duque de Velo fez? Sim. Ele derrotou dezenas de orcs sozinho. Outras 2 jovens discutiam. Pessoal, a parte mais importante é quando ele foi para casa. Ele trouxe uma senhorita de cabelos pretos nos braços. Voltava a dizer com raiva a jovem de cabelo lilás. Cabelos pretos e olhos pretos, eu era assim antes de minha reencarnação. Ela é coreana? Asiática? Talvez tenha viajado para este mundo. Pensava nossa prota enquanto sua amiga falava de todo o ocorrido. É isso, havia muitas histórias desse tipo na minha vida passada. Uma garota que vinha de um mundo diferente e acaba se apaixonando por um homem desse mundo. Pensava nossa prota enquanto suas amigas discutiam a fofoca com indignação.
Enquanto uma dizia que não a perdoaria, nossa prota pensava que personagens que falam essa palavra são os primeiros a se darem mal. Se tudo o que elas disseram for verdade, significa que posso ver por mim mesmo uma jovem garota de outro mundo e a sua estreia. Divagava nossa prota em seus pensamentos. Dia da fundação do Império, onde todos os nobres se juntam para falar sobre o renascimento e paz do mesmo. Mas bem, isso é só de fachada, pois na prática o que ocorre é muita fofoca e jovem solteiro procurando uma dama para cortejo. No meio do salão, nossa prota, enquanto lembrava dos acontecimentos passados em que soube de seu pai estar atrás de um noivo para ela, enquanto um barulho de um tapa te desperta de seus pensamentos. Dando um tapa em uma jovem garota de cabelos negros, uma jovem diz, como alguém com um passado bárbaro e desconhecido, ousa balançar o rabo desavergonhadamente para o Duque de Velo. Esse não é um evento que qualquer um pode participar. Como ousa me olhar tão arrogantemente? Oh! Isso é tão clichê. É claro, em uma novela isekai padrãozinha, você não pode se esquecer de incidentes como esse. A vilã que começou a briga sobre antecedentes desconhecidos da heroína. Pensava nossa prota assistindo todo o espetáculo. Quando o dama estava prestes a dar outro tapa na senhorita, o jovem Duque de Velo a interrompe segurando seu braço, enquanto dizia, o que está fazendo com minha parceira? Que luz de Queiron de Velo! O solteiro mais procurado do Império e o duque mais jovem, ele é o cavaleiro mais forte, sendo capitão do esquadrão Raichash Knight. Olhando o duque, a prota pensa, se o duque for como dizem os rumores, a família de sua amiga será jogada de um penhasco. Johanna pode parecer um pouco insensível, mas ela não é uma pessoa má. Logo em seguida ela diz a seu irmão que está de saída, pois não quer ver a desgraça de uma conhecida. Enquanto isso, a discussão no salão continua. Por favor, solte o braço dessa dama, você a está machucando, diz Serenia com um sorriso em seu rosto, e logo fazendo uma pergunta para a dama que lhe dera um tapa. De onde você? Johanna, ainda uma cara consternada. Serenia continua, que luz, não vossa graça, confirmou o meu antecedente, mas você acabou de dizer que eu sou uma selvagem. Você é por acaso a princesa imperial? Depois dessa fala houve vários sussurros no salão, enquanto isso nossa prota comenta para seu irmão. Escute bem, Marshal. Essa habilidade de comunicação são boas o bastante para matar alguém. E logo nos explica como a pergunta da mulher no centro do salão pode ser interpretada: eu tenho a proteção da casa do duque e da família imperial, de agora em diante calha a boca. E o bate-boca das damas continua. Serenia diz, ouvi dizer que há apenas uma princesa no império. Será que eu vi errado? Enquanto pensa que a jovem mexeu com a pessoa errada, ela continua, se você não é a princesa imperial, não acho que deveria me tratar de forma tão rude. Vou perguntar mais uma vez, de onde você é? Ouvindo os sussurros negativos direcionados à sua conhecida, Valeria se retira do salão, enquanto pensava o quão extraordinária é a jovem de cabelos pretos comparando a si mesma, lhe dava medo de tornar sua inimiga ou rival no amor. E em outro lugar, um mordomo entrega um documento com os dados de nossa prota para o Duque de Velo, e dizendo que achou a candidata à esposa. Em sua mansão, o Duque analisa os documentos. Existe herança suficiente na família dela para ser plausível receber uma oferta de casamento de um duque. Mesmo se o casamento for adiado depois do noivado, seu pai não tem influência o suficiente para me pressionar. Uma dana que nunca diz algo desnecessário, é quieta e tem personalidade monótona. Acho que seria uma noiva perfeita. Olhando os documentos, lembrava de seu pedido de noivado em uma conversa com o conde, mesmo sob uma condição. A cena pula para a casa de nossa prota, onde em uma conversa com seu pai dizendo que o marido dela seria o Duque de Velo, a deixando consternada. Passado um tempo em seu quarto, ainda assustada pensando que estava em um pesadelo, seu irmão chega em seu quarto e conversa com ela sobre o seu casamento de forma preocupada, pois achava que nunca a verias de novo quando ela saísse de casa. Durante a conversa sobre o casamento, ela lembra de sua profecia, e assustada pensa que o casamento deve estar relacionado à profecia dada de seu mestre. Vendo a preocupação de seu irmão, lembra o quão foi negligente com sua família por causa do medo da profecia. Sua irmã entra no quarto repentinamente com a visão de todos com olhares tristes e chorosos, começa a chorar. O clima se ameniza, mas seu irmão, ainda triste, não querendo que ela vá embora, Valeria tenta acalmá-lo mesmo com medo de não poder voltar a vê-lo mais por motivos diferentes do que eles imaginam.
Preocupada com o futuro de seus irmãos, decide valorizá-los quando voltar do rompimento de seu noivado com o Duque, pois imagina que ele irá cancela para ficar com a garota de cabelos pretos. Voltando a cena para o Duque de vê-lo, vemos qual foi a condição que o conde impôs ao Duque, sendo ela, mesmo que o Duque tente seu melhor e sua filha com seus próprios lábios dizer que quer cancelar o casamento, ele deve acatar o pedido sem nem questionar. O capítulo começa em um escritório com o assessor do Duque comentando sobre o seu noivado e o Duque dizendo que com certeza irá fazer nossa prota feliz. E comenta que uma vida luxuosa pode fazer qualquer um feliz. Enquanto seu assessor olha suando frio com tal afirmação, uma jovem abre a porta do escritório chamando o Duque. Enquanto seu assessor olhava o Duque saindo de seu escritório, pensava se a nossa prota poderá ser feliz com tal situação. No caso, uma jovem desconhecida morando na mesma casa do Duque sem ser uma parente. A cena pula para dentro de uma carruagem com a empregada de nossa prota acordando, pois estava chegando na mansão do Duque, e com sua empregada dizendo que a mansão do Duque parece ser tirada de um conto de fadas. Nossa prota pensa que parece ser tirada de uma história de terror porque a lembra de sua profecia, a comparando como uma selva cheia de inimigos. Descendo da carruagem, o mordomo-chefe vem a cumprimentar para mostrar a mansão e se apresenta como Sebastian. Logo de cara, nossa prota percebe de longe uma empregada que a encarava com uma expressão não tão amigável, que a faz pedir rapidamente para que mantenha aquela empregada longe dela, e em seus pensamentos pensava que aquela empregada era uma seguidora de Serenia. Após chegar em seu quarto antes de sair, Sebastian diz a nossa prota que o Duque a convidou para o jantar, a deixando alarmada. Se jogando no sofá, a prota pede ajuda a Amy para retirar os adornos de sua roupa, e olhando para Amy que estava com cara triste pensa, não tem como evitar já que quem a recebeu foi um mordomo e as empregadas nem nos receberam bem. Se esse era o caso, por que o Duque não escolheu a outra em vez dela? Ou talvez o Duque ainda não estava ciente de seus sentimentos, e se eu ficar entre eles eu posso ser confundida como uma vilã e acabar indo de arrasta. Tirando de seus pensamentos, uma empregada entra se apresentando como Sinia e que será sua empregada pessoal e dizendo que será uma honra servir lá durante a estadia dela na propriedade do Duque. E nossa prota logo entende as entrelinhas do que a empregada falou, de que esse noivado será quebrado e ela seria chutada para fora em pouco tempo. Nossa prota quer ser discreta, mas também não quer ser maltratada pelas empregadas e logo pede para Amy chamar o Sebastian, deixando a engraçadinha ali parada de cabeça baixa enquanto espera o mordomo-chefe. Suando frio, Sebastian pergunta se algo ruim aconteceu com nossa prota, que responde rapidamente que parece que a educação das empregadas está uma bagunça, e Sebastian diz que está muito envergonhado olhando para a palhacinha do seu lado, tremendo de estar na mesma pose por muito tempo. Enquanto suava frio, a palhaça em seus pensamentos dizia, como isso aconteceu, já que o plano era fazer com que nossa prota fizesse uma birra para ser expulsa da mansão do Duque, mas olha o que deu. Tirando de seus pensamentos, nossa prota pede para ela repetir o que diz para ela, e gaguejando a prota comenta, que estranho. Você estava tão tagarela até agora mesmo. Nossa prota, depois de repetir o que a engraçadinha disse para ela, comenta para a mesma, eu não sou como você nem um pouco, lembre-se disso, eu sou uma bolchaque. Ouvindo essas palavras, Sebastian diz que irá discipliná-la corretamente. Logo após do ocorrido, nossa prota se encontra com o acesso do Duque, Vitor Oven, que se desculpa por não na sua chegada à mansão, e ao ouvir da prota que estava tudo bem e a observando pensa que se for a nossa prota ela seria uma boa esposa pro Duque, dando assim um sorriso fazendo nossa protinha se arrepiar. Depois de toda a conversa e de receber um sumário sobre as obrigações da duquesa da casa, caminhando, nossa prota perdida em seus pensamentos pensa que o sobrenome Oven é o mesmo de Serenia, imaginando que o Duque deu o sobrenome de seu conselheiro para manter Serenia perto dele. Em sua cabecinha, nossa prota monta uma cena em que ela recebe a programação do noivado do Duque e sem querer ela tropeça e cai em seus braços, quando de repente Serenia aparece perguntando o que está acontecendo e nossa prota tentando se explicar, a fazendo-se arrepiar com sua própria imaginação. Chegando no horário do jantar, a prota vai arrumadas de forma mais simples possível. Na mesa de jantar, enfim, eles se apresentam um para o outro, e nossa prota está lá sem entender nada porque parece que o Duque está brilhando e que no baile ele não parecia ser a mesma pessoa. Enquanto comiam, Serenia aparece de repente batendo na porta da sala de jantar, assustando nossa prota, fazendo cuspir a sua bebida e começar a tossir, e a cabecinha da nossa pra começa a imaginar um criado indo falar com a Serenia que está em seu quarto num sofá. Ele dizendo que o Quiluz está com outra mulher e Serenia com um sorriso dizendo que terá que se livrar dela.
tirando de seus devaneios o que Luz lhe oferece seu lenço, e a prota olhando o lenço imagina que ele é uma mina terrestre pois se a Serenia vê-lo com ela, dará ruim. E nesse momento nossa prota faz a melhor coisa que passou em sua mente, sai correndo da sala de jantar. Minha gente, nossa prota sai correndo do nada, e que Luz inexplicavelmente corre atrás dela pedindo para que pare pois achava que ela poderia estar doente dada a sua tosse repentina minutos atrás. Quando que Luz estava prestes a alcançar a nossa prota ela o empurra fazendo-a cair enquanto Caia pensava o quanto sofreu até chegar na casa de que Luz, e por fim desmaiando no chão. O Duque preocupado a pega em seus braços como uma princesa e a leva para o quarto dela deixando todas as empregadas que viam a cena chocados. Em seu quarto o médico dava o diagnóstico e dizia que estava tudo bem com nossa protinha. Enquanto Amy gritava em preocupação, o médico continua dizendo que eles saberão por que a prota desmaiou depois que acordar mais, por alguma razão, ela está extremamente exausta. Que Luz complementa dizendo que a prota estava suando como se estivesse em um pesadelo, e com um toque em sua testa todos no quarto se perguntam que atmosfera é esta. Que Luz perguntava a Amy se Valéria tinha uma comida de que não gostava, e sua empregada diz que ela come de tudo e mais um pouco. Com essa resposta que Luz fica se perguntando por que Valéria sair correndo com um olhar tão desagradável, então chega a uma conclusão de que ela estava correndo era dele mais. Por quê? E ele fica preocupado lembrando da promessa que fez com o pai de nossa prota. Enquanto isso a Amy olha maravilhada para que Luz pensando que ele deve estar preocupado em como fazer sua mestra feliz. Que Luz antes de sair do quarto pergunta a Amy se a nossa prota precisa de algo no qual Amy responde que ela precisa de livros, e exaltado Sebastian diz rapidamente que irá construir uma biblioteca na residência. Então que Luz deixando sua noiva aos cuidados do médico ele sai do quarto. Depois de todos saírem do quarto e a noite cai, um homem cansado chega no quarto de nossa prota e acaba deitando na cama junto com ela, e simplesmente dorme. No luar que Luz escuta uma voz dizendo: "Você está pensando sobre a sua noiva?" Enquanto olhava para a Serenia, a quem fizera a pergunta, que Luz responde: "Ela parecia bastante frágil, então eu estava preocupado, só isso." Enquanto escutava a Serenia perguntando se essa era a única razão, que Luz continua: "Ela tentou me evitar, mas eu não consigo pensar no porquê. O que eu devo fazer quanto a isso? É o que está na minha mente." Tentando animá-lo, a Serenia diz que pode ter havido um mal-entendido, e que Luz, sem noção, fala que irá perguntar diretamente à nossa prota sobre o ocorrido quando ela acorda. Ouvindo isso, Serenia comenta: se ela estivesse disposta a responder imediatamente, não teria fugido, certo? E continua tentando confortá-lo: só dê um tempo a ela. Haverá muitas chances de vocês conversarem no futuro. Ela logo perceberá que simplesmente o entendeu mal. Assim como eu fiz. E além disso, estaremos praticando amanhã de manhã, certo? Para avançar, você deve se concentrar. Com essas palavras de Serenia, aprendemos que Serenia é apenas uma professora para que Luz. A cena termina eles praticando esgrima durante o resto da noite. A cena pula para nossa prota voltando para a casa de seus pais depois de passar 6 meses na propriedade de Velo, olhando para seus pais e irmãos com rostos chorosos, comenta enquanto seus irmãos vêm correndo para abraçá-la, de que ela ficou tanto tempo fora que eles cresceram muito, até demais. Não, pera, como eles poderiam ter crescido tanto assim? Sentindo um aperto, nossa prota desperta de seu sonho. Infelizmente para nossa prota ela estava sonhando, e agora que acordara, se encontrara em um pesadelo, pois à sua frente estava deitado um homem que não conhecia, ela até o toca para ver se não estava alucinando. Com o grito de Amy que acabará de chegar no quarto, ela se desespera em seus pensamentos, tinha tantas maneiras de morrer. Parecendo uma mulher louca, ficando entre seu noivo e sua amante, mas de tudo tinha que ser como uma mulher que tem casos. Enquanto fingia que estava dormindo, nossa prota refletia: se eu parecer indiferente sobre isso, definitivamente vão achar que eu estou tendo um caso. Enquanto Amy continuava gritando e pedindo ajuda a Sebastian, nossa prota dizia em seus pensamentos: Amy, se você chamar uma audiência, vai ficar ainda pior. Um guarda entra no quarto perguntando o que aconteceu com nossa prota. Ele fica paralisado com o que está acontecendo, e Amy continua com o barraco, perguntando por que ninguém está ajudando libertar sua senhora do Canária. Não tendo escolha, Amy diz que precisará chamar Vossa Graça o Duque. O que deixa nossa prota desesperada, se levantando e dando um chega pra lá no Canária.
Olhando para o cabelo roxo do canalha, nossa prota pensa que talvez saiba quem seria essa pessoa, e como se estivesse lido seus pensamentos, a palhaça e o guarda que estavam olhando toda a cena sem fazer nada gritam em uníssono: Príncipe Herdeiro. Em outra parte do quarto, os servos explicam todo o ocorrido ao Caná, quero dizer, Príncipe Herdeiro, o que o faz soltar um comentário despreocupado. Então o que eu estava abraçando não era uma almofada, por isso que estava quente. Achei que Serenia tinha feito algo interessante de novo, dizia Edo o príncipe com um grande sorriso em seu rosto. Enquanto um guarda o repreendia, dizendo que ele não poderia dormir em qualquer lugar, Edo o contradizia com uma expressão confusa, mas que Luz disse que eu podia. E com uma mão no rosto dolorido, repete o que Luz disse para ele: você pode vir aqui a qualquer hora e usar o quarto que quiser. Aqui conhecemos a segunda pessoa sem senso na obra. Gente, sabemos que ele é o príncipe herdeiro, mas precisava dessa retórica. Bem, vamos continuar com a história. Olhando o príncipe com a mão no rosto por causa da lesão, nossa prota pedia desculpas enquanto refletia: é a primeira vez que eu conheço a realeza pessoalmente. Se eu tivesse que imaginar o que irá acontecer, baseado em uma novel. Nossa prota começa a imaginar os finais de sua rota depois do ocorrido. Na primeira rota, nossa prota teria um final sendo espancada por ferir o príncipe herdeiro. Na segunda rota, teria um final escandaloso, na qual o príncipe se apaixonava por ela. E se tivesse sorte, vendo o príncipe se desculpando com ela, complementa, terceiro final, o príncipe herdeiro é um santo. Olhando toda comovida para o príncipe, Edwin a desperta de sua desilusão dizendo: agora que eu penso sobre isso, você é a primeira mulher que já me bateu. Ficando horrorizada de estar seguindo a segunda rota, Edwin a diz para não se preocupar, afinal o culpado de toda a confusão foi ele, e tirando seus sapatos por algum motivo desconhecido, ele diz que está de saída, deixando nossa prota atordoada em seu quarto chamando de maluco. A cena pula para que Luz e Serenia treinando esgrima. Enquanto lutavam, Serenia dizia: não consegue expandir seu campo de visão um pouco mais? Como se essa luta fosse de verdade, e não apenas um treino. Se você imaginar que há outro inimigo atrás de você, você pode entender melhor esse sentimento, comentava Serenia enquanto o príncipe herdeiro se esgueirava entre os arbustos. E com apenas um movimento, Serenia gira apontava sua espada de madeira para Edwin, e o lembrando de ao menos respirar, o deixando surpreso já que ele estava até segurando sua respiração para não ser detectado. O príncipe pergunta como ela sabia, pois da última vez ela disse que seus sapatos faziam barulho, e agora ele estava descalço. Serenia em resposta diz que escutou tudo, desde as mangas da camisa passando pelas folhas até os batimentos cardíacos. Como eu esperava, você é maravilhosa. Reduziu o líder dos Cavaleiros Imperiais a isso, dizia Edwin apontando para que Luz que estava todo surrado. Desaprovando seu comentário, que Luz retruca: então o que isso faria de você? Esse é o rosto de alguém que foi espancado. Percebendo o estado do príncipe, Serenia fala: isso é verdade. Quer dizer que existe alguém, além de nós, que pode reduzir Edwin a tal estado. Depois de algumas discussões, Serenia continua: em todo caso, as pessoas podem assumir erroneamente que o príncipe herdeiro ficou louco, então não seria bom andar por aí sem sapatos. Concordando com o que Serenia disse, Edwin comenta que se a noiva de que Luz pensou a mesma coisa. Que Luz segura a camisa de Edwin interrompendo de continuar a falar, ele o interroga: você a conheceu? O que fez com ela? Suando frio, Edwin diz para que Luz se acalmar, porque ele não fez nada com nossa protinha. Olhando para o príncipe, que Luz e Serenia chegam à conclusão de que Edwin está mentindo e pede para ele se explicar. Por livre e espontânea pressão, Edwin diz que vai contar tudo para os dois, e avisando de antemão que foi tudo uma coincidência. A cena corta e pula para nossa prota que estava ouvindo sons de gritos enquanto divagava próximo à janela. Bem, já sabemos o que está acontecendo com o príncipe com essa cena. Preocupada com nossa prota, M pergunta se ela está bem, o que nossa prota responde que não, já que em uma noite ela já se deparou com 4 problemas, assim fazendo uma lista de perigo, a qual ela tem que estar atenta. Nossa prota se pergunta se deveria fugir para a floresta até que tudo tenha se resolvido, e que Luz tenha se casado com Serenia. Lembrando de seus irmãos, nossa prota resolve pensar com calma enquanto descansa, e pede para M não deixar ninguém entrar em seu quarto. Em resposta, M diz que tem uma fila de cavaleiro na porta do quarto,
o que faz nossa prota se perguntar o que houve dessa vez. Ao entrar nos aposentos da prota, ajoelhados um guarda se pronuncia: nós, a terceira divisão dos Cavaleiros Reinhartes, recebemos a responsabilidade de manter em segurança o anexo, mas mesmo assim fomos incapazes de parar o incidente ocorrido. Pedimos desculpas. Com todos os guardas gritando, em pedido de desculpas, o nível de estresse de nossa prota só vai aumentando. Tentando tranquilizá-los, ela diz que eles não têm culpa, já que era o príncipe herdeiro que estava envolvido na confusão. Não aceitando as palavras de nossa prota, eles pedem por uma punição, já que falharam em suas obrigações, deixando assim nossa prota totalmente estressada. Tendo perdido a paciência, nossa prota chama 2 cavaleiros e fala para se abraçarem fortemente até que não exista espaço entre eles, deixando todos confusos com o castigo. Minha gente, nossa prota pediu isso mesmo. Quem tem irmãos talvez já tenha passado por isso quando criança, e sabe como constrangedor é isso, ri demais aqui. Olhando o receio dos guardas, Valerie fala: sabe, eu fui abraçada à força pelo príncipe herdeiro. Eu quero que vocês experimentem o mesmo sentimento que tive. Como esperado, é difícil obedecer à filha de um mero conde, correto? Com espanto, os guardas falam que não seria, e então eles partem para o abraço entre eles. Nossa prota não sabia, mas a partir daquele dia, o abraço entre cavaleiros seria conhecido como a pior punição na casa do duque. Mudando para o escritório do duque, que Luz relembrava de sua promessa feita com o pai da prota enquanto recebia o relatório dos acontecimentos que houve com nossa prota. Então, a senhorita Bolshak foi desrespeitada pelas empregadas ontem, desmaiou durante o jantar, e foi vítima do comportamento desordeiro do príncipe herdeiro esta manhã. Todos estão profundamente arrependidos, dizia o assessor do duque. Minha gente, aconteceu isso tudo com nossa prota, em praticamente um dia na casa do duque, e ela tem que ficar 6 meses antes de voltar para sua casa. Tem muita coisa para fazer nossa protinha sofrer ainda. Vendo o duque melancólico, seu assessor pergunta se ele está bem, no qual recebe uma resposta bem rude, que o faz se desculpar depois de fazer tal pergunta ao duque. Que Luz admite para seu assessor que está preocupado que o noivado seja cancelado, dado ao tanto de infortúnio que sua noiva sofrerá em tão pouco tempo. Tentando ajudar a melhorar o clima entre os dois, o assessor diz que o duque poderia fazer algo bom acontecer para a prota. Nós estamos atualmente construindo uma livraria na ala norte. Não é tão longe. Ela não ficaria tocada se o senhor entregar o presente pessoalmente? Dizia o assessor de Quiluz. Mesmo seu assessor tentando lhe dar uma resposta indiretamente de como agir nesta situação, Quiluz decide encontrar Valerie e ter uma conversa sincera, cara a cara, para resolver todos os maus entendidos. Chegando no quarto de nossa prota, Quiluz fica ali parado igual poste vendo a prota dormindo. Enquanto isso, Amy, saindo do quarto para deixar o duque com a prota, pensa que essa seria a maior crise de uma empregada, ainda atordoada sem saber o que fazer. Amy escuta o assessor do duque a chamando e perguntando se o duque já entrou no quarto. Amy disse que sim, e que o próprio duque disse que ele mesmo acordaria sua senhorita. Preocupado, o assessor cochicha se ela não deveria ter acordado a prota antes, e confirmando, Amy pergunta se deveria voltar para o quarto e acordar sua senhorita. Em seu quarto, nossa prota dormia enquanto murmurava o nome de sua família. Que Luz, vendo-a na cama, percebe que a prota não está bem, então resolve esperar ela acordar. Enquanto se virava, nossa prota segura sua mão, o que o força a continuar ali parado assistindo nossa prota dormindo de mãos dadas com ele. A cena vai direto para uma biblioteca onde Serenia aparentemente está procurando um livro específico. O assessor do duque chega cobrindo com seu terno, dizendo que ainda está frio e que ela poderia pegar um resfriado. Saindo da biblioteca, Vitor pergunta a Serenia se ela não encontrou nada hoje também, a que Serenia responde que não, e ficamos sabendo que Serenia está procurando livros sobre dimensões transversais. Depois de uma conversa mais aconchegante, Serenia, com um olhar presunçoso, pergunta ao Vitor se são esses tipos de livro que ele gosta, ao que Vitor responde que não, mas estava planejando dá-los ao Duque para que ele entenda mais sobre romance e como reagir em relação a uma senhorita. Bem, enquanto os dois continuam fofocando sobre a vida amorosa do Duque, vamos voltar para o quarto de nossa prota. Despertando de seu sonho, o olhar de Valerie vai de encontro ao de Quiluz, a deixando sem entender o que está acontecendo. Com uma sensação de déjà vu, nossa prota segura a mão do Duque e percebe que ele é real, o impedindo de continuar de falar. Ela diz seriamente: "Esse é o meu quarto.
o senhor não pode fazer algo assim aqui, vossa graça. E então vemos que Luz já expulso do quarto de nossa prota, lendo um livro com um título chamado Vossa Graça, você não pode fazer isso aqui, enquanto seu assessor dava alguns conselhos. Olhando para Vitor, que Luz pergunta, por que o Duque nessa história tem tanto tempo livre? Como esse país ainda está operando quando tudo que seu único Duque faz é namorar uma mulher? Não vou julgar que Luz às vezes isso passa pela minha cabeça também, é difícil eu pensar sobre, mas às vezes quando estou refletindo sobre uma obra me vêm essas perguntas aleatórias em minha mente. Vitor diz para o Duque desconsiderar esse tipo de questionamento pois não é importante, e pede para que Luz refletir quando o Duque conquista o coração da protagonista feminina, recebendo uma resposta satisfatória. Ele continua dando seus conselhos para que Luz, que enfim decide dar de presente para nossa prota um par de brinco ametista, no qual ele irá fazer com suas próprias mãos. Em seu escritório, que Luz olhava com orgulho os brincos que fizera com suas próprias mãos. Cortando para o quarto de Valerie, que receberá o presente de que Luz, com um olhar confuso Valerie, Amy e a palhaça, estão em dúvida se aquilo é realmente um brinco. E pegando uma carta que veio junto com a joia, a prota lê a carta que foi bem escrita cuidadosamente. Nossa prota lê, me desculpe. Vou visitá-la logo. Com medo do que pode acontecer, nossa prota pede para Amy por os brincos em um lugar onde ela não possa ver. Amy, preocupada com nossa prota, pede para ela descansar, no qual nossa prota recusa explicando por que eu aprendi minha lição. Nessa casa, se eu me deitar em qualquer cama eu nunca vou ficar longe de problemas. E ficar no meu quarto não é uma boa ideia também. Muitas coisas estranhas continuam acontecendo. Murmurando essas palavras, ela deixa o quarto. Tentando fugir de problemas, ela vai para a biblioteca, no qual acaba tendo um encontro inesperado. Vendo Serenia em sua frente, ela pensa em desaparecer para outra dimensão. Ouvindo algo sobre mudar de dimensão, essas palavras acabam de chamar a atenção de Serenia. Sentindo pressionada com a pergunta de Serenia sobre sua fala, Valerie começa a fugir, pensando que não faria sentido continuar fugindo. Ela para, e Serenia a chama para uma conversa. Sentada de frente de uma para outra, as duas senhoritas se analisam, e então Valerie fala, está tentando compreender o mundo para qual foi subitamente trazida, certo? E imaginando em várias possibilidades, ela continua, seu verdadeiro nome é completamente diferente dos nomes nesse mundo, certo? Após essas palavras, nossa prota pergunta qual é o verdadeiro nome de Serenia, na qual ela responde que é da família Moyon e se apresentando como Moyon-ji. Serenia então diz que pode chamá-la de Gia. Deixando escapar sem querer que Serenia veio da China, Serenia espantada pergunta a nossa prota se ela conhece o mundo de onde ela veio. Não querendo levantar suspeitas, Valerie encerra a conversa dizendo que está de saída, na qual Serenia pergunta se Valerie aceitaria um convite quando tiver tempo livre. Voltando para seu quarto sem nos deixar saber a resposta, Valerie reflete que queria conversar com Serenia apenas para ter certeza de que ela não é o tigre que irá atacá-la. Torcendo para agir em seu pensamento, ela se depara com outra surpresa. Que Luz, parado em frente do seu quarto, se aproxima se desculpando, e então diz, esperei em vez de entrar de forma imprudente desta vez. Eu ouvi que minhas ações com você no outro dia podem ter sido intimidadoras. Valerie, querendo resolver todo o problema e encarar a realidade de frente, chama o Duque para dentro de seu quarto e pedindo para sentar-se. Vendo o Duque ajoelhado no chão, Valerie fica até paralisada por um momento antes de gritar para ele se sentar no sofá, a que faz se perguntar se ele era um cachorro na sua vida passada. Dizendo que aprendeu que deve se ajoelhar ao pedir desculpa, que Luz reitera suas desculpas por entrar no quarto de Valerie enquanto ela dormia. Com um sentimento de déjà vu, Valerie ouve que Luz pedindo por uma punção. Recebendo a punição da prota de ficar com os braços para cima durante uma hora, que Luz pergunta de por que a prota ter fugido dele durante o jantar, na qual a prota responde que foi um mal-entendido, pois pensava que ele poderia matá-la. E em contra-resposta ele diz que não machuca pessoas inocentes, e que se alguém a prejudica ela irá punir esta pessoa. A cena salta para nossa prota conversando com Vitor. Depois de uma leve conversa sobre a saúde de nossa prota e a cerimônia de noivado, Vitor comenta sobre a infância do Duque do nada, deixando nossa prota sem saber o porquê. E no fim Vitor diz que o Duque tem apenas um problema, admitindo que o Duque é bem estúpido quando se trata de relações humanas, e que o preocupa se ele será capaz de se casar e se tornar pai de uma criança.
Rolando um mal-entendido entre os dois, nossa prota pensa que ela está ali para se tornar mediadora entre Quiluz e Gia, como formas do Duque ter mais experiência em relações humanas, dizendo que vai dar seu melhor para que Quiluz seja pai de várias crianças fofas. Vitor fica surpreso com a jovem pois não esperava que nossa prota fosse uma atacante com a camisa 10. Chegando no dia do ensaio da cerimônia de noivado, suas empregadas estão arrumando. Com preocupação, Amy comenta para nossa prota que ela está emagrecendo muito a cada dia, e refletindo se lembra de Valerie ser letárgica quando estava na casa de seus pais. Mas na mansão do Duque, mesmo emagrecendo bastante, percebe-se que ela está mais energética. Uma comoção acontece no pátio da mansão do Duque, e vemos dois guardas se abraçando. Edwin, que acabará de chegar, pergunta se eles são oficialmente um casal, e estranhando porque os guardas estão olhando meio torto, um guarda responde: "Nós começamos a usar esse tipo de punição desde que Vossa Alteza abraçou a senhorita Bolshak enquanto dormia." Depois de ouvir o assunto, Edwin faz uma pergunta idiota, de por que a senhorita criou essa punição. E os guardas lá parado com vontade de responder que é tudo culpa dele. Enquanto divagava, o que acontecerá quando estava ausente, Edwin esbarra numa empregada que também estava tendo uma punição de ficar com os braços levantados. Ember explica a punição para Edwin e diz que a prota perdoaria, pela sua rudeza, e assim poderia voltar a servir Serenia. O príncipe mais uma vez de mente aberta pergunta se ela está namorando Serenia, no qual Ember responde: "O que está dizendo? Ela está namorando sua graça o Duque." Depois de responder a Ember que o Duque não está namorando Serenia, vemos Edwin no escritório do Duque. Ele comenta que mesmo se Valerie seja noiva dele, ela deveria ser tratada como estranha até que se casem, achando surpreendente porque Quiluz nunca deixaria alguém se meter com seus subordinados, e que ele deve realmente estar amando, já que até novel de romance está lendo. Em resposta, Quiluz diz: "Desde que estamos noivo, nossa relação não deveria ser como naquelas novel de romance? É claro que eu devo trabalhar duro para ajudar minha noiva a viver confortavelmente." Lembrando de seu passado com Quiluz, Edwin o compara com um cão adestrado e pergunta em seguida se Quiluz está fazendo exatamente o que está escrito nos livros. Quiluz diz que é diferente do que aprenderá, e fala dos acontecimentos que teve entre eles. Após dizer que ela não sai de sua cabeça porque não consegue entender o que ela está pensando, Quiluz levanta e, agarrando a gola da camisa de Edwin, diz com uma cara séria que chegou a hora da punição dele, o arrastando para se encontrar com nossa prota. Ajoelhado com os braços para cima, Edwin pensa revoltado por estar recebendo uma punição, já que quando Serenia e o Duque descobriram o que ele fez com a prota, os dois se juntaram para espancá-lo. Xingando o Duque mentalmente por ser uma raposa, já que puni-lo foi só uma desculpa para tomar chá com sua noiva, assim como nós, ele se revolta por causa da conversa entre os amantes. O Duque atuando como um tsundere, e a prota sendo compreensiva com o Duque. Com indignação, Edwin fala que os dois são um casal estranho, e complementa: "Principalmente você, senhorita Bolshak, é como se não fosse desse mundo. Onde aprendeu essas punições?" A prota, suando frio, responde que aprenderá de seus pais. Gente, aqui agora não sei se o príncipe está sendo um idiota, ou está apenas brincando com sua fala, pois ele diz que seria melhor implementar as punições do pai da prota em todo o reino, fazendo nossa prota até o chamar de bastardo maluco. Rindo de nossa prota, ele comenta que ela é a primeira pessoa que o xinga. Ninguém percebeu, mas eu estou de olho no Duque ali com uma cara séria, certeza de que ele está comparando as falas do príncipe com as falas dos protagonistas da novel que ele está lendo. Duque está ligeiro nesse raspa-canela. Um cavaleiro entra no quarto avisando para o príncipe voltar pro castelo, já que o mago profeta acabará de chegar. Valerie instintivamente segura Edwin, que estava de saída, mas o solta, pedindo desculpa logo em seguida, provavelmente querendo saber se poderia ter uma conversa com o mago profeta também, já que era seu mestre que tinha lhe dado sua profecia. A cena muda para nossa prota murmurando sobre o que fizera antes, segurando o braço do príncipe repentinamente enquanto suas empregadas arruma para o ensaio da cerimônia de noivado. Terminando de se arrumar, Valerie percebe que o vestido e os brincos são um conjunto, e por algum motivo inexplicável ela faz uma pergunta suando, se o Duque fez o vestido também, a que a palhaça responde que não. Gente, faz tempo que estamos chamando Sinia de palhaça, vamos chamá-la pelo nome a partir de agora. Acho que ela já teve sua redenção e não está prejudicando nossa prota, ela está merecendo. Bem, vamos voltar para a história. Sinia fala que o vestido foi preparado pelos senadores. Para quem está por fora,
Algumas obras existem famílias em que mesmo tendo um patriarca tem certos assuntos que são resolvidos através de uma assembleia da família que geralmente são compostos pelas pessoas mais velhas da família avô, avó, e até tio-avô-avó. Após estar toda arrumada, Valéria caminha direto para a cerimônia de ensaio para o noivado, na qual tem uma surpresa se encontrando com Gia no corredor. Tentando sai desesperadamente é parada por Gia que mais uma vez reitera seu pedido de ter uma conversa particular com Valéria. Gia vendo Valéria saindo desconcertada sem ainda lhe dar uma resposta lembra de seu passado em seu mundo, quando vivia com seu mestre nas montanhas, onde seu mestre avisava para ter cuidado como interagir com as pessoas. E lembra como não foi fácil pois sua gentileza era mal interpretada de vários motivos diferentes e acabava sendo odiada, mas no meio desse inferno todo tinha apenas um homem que a compreendia, mas tentou separá-lo de seu círculo pois não queria que o ódio respingasse nele. Mesmo prometendo no futuro voltar a ser amigos, o destino foi cruel com ela já que seu único amigo tinha sido morto em uma disputa de herança, a que fizera decidir não cortar pessoas de sua vida e abordá-las antes, porém não consegue fazer corretamente o que tinha decidido. A cena pula para o quarto de Quiluz onde seus empregados o apressam para terminar de se arrumar logo. Quiluz terminado de se arrumar, diz em sua mente que após ler e gravar em sua mente todos os livros que Vitor lhe dera ele está verdadeiramente preparado. Então chegamos no capítulo onde tem a cena com mais mal entendidos por metro quadrado até agora. Temos aqui nossa prota toda voada pensando na conversa que terá que ter com Gia, o Duque todo desleixado tentando parecer sensual para nossa prota. E pior achando que está abalando o mundo, os servos sem acreditar no que estão vendo, o Duque vestido de forma desleixada e achando que a prota paralisada ali porque está chocada com a visão do Duque, Vitor o assessor de Quiluz arrependido de não ter freado o Duque antes, por ler uns livros com títulos sugestivos, e logo em seguida aparece um maluco do nada abrindo a porta fazendo Valéria ser lançada nos braços do Duque assim despertando de seus pensamentos. O maluco quase chorando após entrar no quarto dizendo que o Vitor mentiu para ele já que a prota não parece uma atacante com camisa 10. Nossa prota em seguida repreende o Quiluz por estar todo desleixado após arrumá-lo e por fim o maluco achando que a atitude de nossa prota foi de uma mulher atacante, fazendo assim lhe lançar um joinha para Valéria e a prota assim como todos nós quando encontra com pessoas aleatórias na rua que não conhece e te envia um cumprimento mesmo não sabendo por que, retorna o cumprimento. Depois dessa loucura toda, partimos para a chegada de Edwin na mansão de Velo. Edwin já em encontro com Gia pede para ela lhe ensinar esgrima, vendo a determinação do príncipe de aprender esgrima, já que ele até se ajoelhou para lhe pedir. Gia desconfiada pergunta se o profeta disse algo, na qual Edwin responde que um pouco mais é segredo. Então partimos para Valéria e Quiluz ensaiando a cerimônia de noivado. Assistindo o ensaio, ficamos sabendo pela conversa do Vitor que o nome daquele maluco era Lox e ele é um secretário de Quiluz assim como Vitor. Depois de sua conversa eles chamam Quiluz para fazer uma revisão da cerimônia e então ele saiu. Quando os três saem Valéria desaba no chão deixando Amy preocupada, mas Valéria responde que precisa apenas ficar um tempo só. Então assim Amy mais os dois guardas que estavam presentes saem para ficar de guarda na porta, deixando nossa prota sozinha no salão. E adivinhem o que acontece? Sim galera, isso mesmo, Edwin brota do nada igual Goku no teleporte, porque sabemos que em manha, Cavaleiros é igual ninja da Ambu e Naruto. Serve pra nada. Em choque Valéria se pergunta em como ele chegou ali. E como se estivesse lendo sua mente Edwin diz que bateu mas ela não ouviu. Mas bateu onde? Só se for o pé no chão quando chegou no teleporte. Depois de umas perguntas e resposta por parte de Edwin, ele finalmente pergunta a Valéria se ela conhece o vidente. E então é-nos mostrado a conversa que Edwin e o rei tivera com o vidente no palácio, na qual ele disse que no futuro do império, choverá cinzas do céu e o caos acontecerá. Em uma discussão particular com Edwin o mago disse que salvou uma pobre garota, e disse para o príncipe levar uma mensagem para Valéria, e então o Edwin diz, você se lembra das palavras que lhe disse antes? Se quiser sobreviver, então precisa lutar ainda mais desesperadamente. Você pode dizer a ela exatamente isso? Estando indignada e com raiva Valéria responde, o que eu fiz de tão errado? Se você insiste em repetir essas palavras, você deveria também vir aqui e dizer isso na minha cara. Percebendo como estava exaltada ela pede desculpas ao Edwin, porque essas palavras não eram direcionadas a ele. Preocupado com nossa prota que estava esfregando os cabelos em desespero Edwin puxa seu braço para fazê-la para,
na qual ocorre a cena mais icônica de todos manhas que eu apelidei de a cena do pé de sabonete. Com isso nossa prota inexplicavelmente se desequilibra e começa a cair, mas Edwin a segura em seus braços. E como toda desgraça é pouco para nossa protinha, que Luz aparece no momento mais inoportuno. Desesperados, os dois pedem para que Luz não entender nada errado. Valérie pede para Edwin a soltar e Edwin, sem noção como sempre, diz que se soltá-la ela irá cair. Estou sem palavras para esse raspa-canela. Fala logo que quer abraçar nossa protinha. Meu Deus, Edwin, tu não me ajuda também, né? Voltando para os pensamentos de Valérie, ela imagina que se as pessoas verem essa situação como um romance, sua família está acabada. Então, se levantando rapidamente, ela acaba colidindo a cabeça com a de Edwin. A cena pula para o quarto do irmão de nossa prota, onde o mesmo está escrevendo uma carta para que Luz, e sua irmã está em sua cama chorando, que o incomoda, fazendo retrucar, mas sua irmã explica que todos na casa só gostam de Valérie e ela também queria ir para a cerimônia de noivado. E Marshall explica que ela não está indo porque ela virou uma fã do Duque, e seus pais estão com medo que ela faça algo inapropriado na festa. Depois de várias discussões, Marshall chama sua irmã para escrever uma carta para Valérie que ele irá entregar para a irmã deles. Indo pro quarto de Valérie, Amy pergunta à nossa prota que acabará de acordar se ela está bem, a que recebe uma resposta positiva. Então Amy explica o que aconteceu antes de Valérie desmaiar. Então vimos nossa prota com a mão na testa por ter acabado de sofrer uma colisão, e Lux maravilhado com nossa prota achando que ela faz aquilo de propósito para fazer ciúmes no Duque. Gente, esse Lux não dá. Tá a merda toda acontecendo ali na frente e ele todo feliz achando que é encenação da prota. E após dizer que não importa o método, ela terá uma vida boa, Valérie desmaia e que Luz a segura antes de cair. Vendo a cena, Victor fica feliz em como que Luz agiu, pois deu para perceber seu grande ciúmes pela senhorita Bolshak. O fazendo dá um leve sorriso. Amy, vendo seu sorriso, pergunta com raiva ao Victor se é engraçado ver sua senhorita desmaiada, que acabou de bater a cabeça, que o deixa desconcertado. Terminado toda a explicação, Amy fala que o Duque foi para o palácio junto com o príncipe. Vendo essa fala de Amy, nossa prota pensa que poderá descansar em seu quarto sem ninguém se intrometendo. Até que Sinia pergunta à nossa prota se ela gostou do chá que Serenia lhe enviou, fazendo-a cuspir todo o chá e dizendo que realmente não pode baixar a guarda nesta casa. E depois da explicação de Sinia sobre o chá, Valérie resolver visitar Serenia naquele dia. Então vemos uma cena em que aparentemente Serenia veio correndo para conversar com Valérie quando recebeu sua visita, como se fosse uma tsundere Giahala para Valérie, que ela disse que estaria esperando por ela, mas não esperava que a prota viesse visitá-la tão cedo. E em seus pensamentos Valérie se pergunta em como ela não teria vindo, já que toda vez que se esbarravam Gia lembrava da conversa. Então Valérie começa uma conversa leve com Gia, pergunta se estava atrapalhando em algo, no qual Gia nega e diz que estava apenas exercitando, e revela a prota que antes de vir para o mundo atual que ela praticava esgrima, e pergunta a Valérie se ela gostou do chá. Bem sabemos o que aconteceu com o chá de Gia, mas Valérie responde que gostou e melhorou o machucado que estava escondendo com a franja. Enquanto Gia falava sobre chá, Valéria pensa que foi insensível de sua parte dar falsa esperança a Gia, e então Valérie pergunta: Gia, por que você veio para esse mundo? Com essa pergunta parece que temos um mal-entendido entre Gia e a prota. Entendendo que Gia queria dizer, Valérie fala que não foi ela que a trouxe para este mundo, e então Gia pergunta se ela não é uma feiticeira, e como ela sabe dessas coisas. Sendo ligeira, Valérie fala que é porque ela tem uma imaginação fértil e com suas suposições imaginou que ela vinha de outro mundo, pensando na nossa prota como uma Sherlock Holmes. Gia lhe conta sua história para Valérie ajudá-la em uma maneira de como retornar ao seu mundo, já que ela mesma não faz ideia. E quando ela fala que não tem recordação de quando caiu do céu, uma imagem de um homem aparece, o que a gemer de dor de cabeça, e então, lembrando de quando seu mestre a confortava, Gia pede para Valéria chamar de Gia. Estamos agora no Castelo Imperial, onde se encontra Edwin, que Luz e o Imperador. Eles estão conversando sobre as chuvas de cinzas que o mago previu e levantam várias hipóteses. No final, o Imperador diz que a chuva pode ter sido feita por humanos, e complementa falando que os incidentes só ocorreram depois da chegada de Gia e pede para que Luz ter cuidado com ela. Retornando brevemente à conversa de Gia e Valéria, em que Valéria a conforta dizendo que irá encontrar um jeito de ela retornar para casa.
Retornando a cena pro castelo, Edwin pergunta ao seu pai se ela é suspeita, a qual ele responde que não há nada de errado em ser cuidadoso. E perguntando a Queluz como ela é na mansão, Queluz explica todo orgulhoso em como sua amiga é forte. Após mais alguns comentários, o imperador diz que ficou sabendo que o duque está noivo e, olhando sua indiferença sobre o assunto, ele comenta que ele se dará conta quando o noivado for anulado, o que deixa Queluz preocupado. Edwin tenta confortar seu amigo no meio disso, e o imperador começa a dar conselhos sobre relacionamentos para o duque. Edwin entra na discussão e tenta fornecer uns conselhos também. Até que pulamos pro quarto de Valéry, onde o Queluz fala sobre os conselhos do imperador e que eles têm que passar por estágios de um relacionamento. Enquanto isso, nossa prota sente-se desconfortável dado a quantidade de problemas que aconteceu no dia e ainda tem que lidar com conselhos amorosos do duque. Com isso, Queluz diz que foi descuidado com ela por tentar beijá-la na testa e terá mais cuidado. E ouvindo nossa prota comentando de não fazer o mesmo com Gia, ele questiona o nome Gia, a qual Valéry disse que é o nome de Serenia, e explica de por que está chamando-a assim. Vendo o cabisbaixo, Valéry pergunta se ele está com ciúmes, e Queluz concorda, a que a faz perguntar em como ele pode ter ciúmes de uma garota, e fala para não se preocupar que ela está do lado dele, e em seus pensamentos vimos que ela pensa que será o cupido dos dois. E então Valéry estende sua mão para Queluz. O duque, pensando que eles estão pulando uma etapa do relacionamento, fica emocionado e pergunta a nossa prota se pode chamá-la pelo nome, fazendo nossa prota se assustar e perguntar de por que ser ela. E vendo a explicação de Queluz, ela pensa que ele vai usá-la para treinar quando for chamar Serenia de Gia. Ai não, né, protinha, vamos botar a cachola para funcionar um pouco pelo menos. Me ajuda porque está difícil contar esses mal-entendidos todos os capítulos. Enfim, vamos continuar. Quando Valéry estava já aceitando o pedido, Queluz já emenda outro, pedindo para chamá-lo pelo nome também, a que a faz perguntar se Gia chama de Queluz também, no qual Queluz confirma. Após essa conversa entre os dois, Valéry decide o evitar por um tempo, mas seus planos foi por água abaixo, pois o duque não tinha visitado desde o dia da conversa, e então chegamos no dia em que será realizado a cerimônia de noivado. Logo em seguida vimos o porquê Queluz não ter visitado Valéry, dizendo que decidiu se conter porque percebeu que a prota não gosta dos homens igual da novel que ele leu, e depois de ler a carta do irmão da prota ele está refletindo sobre seu erro. A cena pula para a cerimônia de noivado acontecendo, onde vários nobres fofocam, de que o duque tem uma amante, outros dizendo que ele está casando com a prota só para fazê-la de fantoche, já que ele não pode casar com Serenia, e por aí vai. Enquanto nossa prota entra no salão brilhando, uma jovem no fundo, a que ficamos sabendo seu nome, que é Moreia, está com uma cara fechada rangendo os dentes de raiva. No salão ouve-se fofocas das pessoas sobre nossa prota, de que ninguém a ouviu sobre ela em um encontro social, e aqueles que a conheceram a descreveram como quieta e cortês, e sendo noiva do duque esta deve ser a primeira vez sendo o centro das atenções. Enquanto isso, duas pessoas discutem. Uma diz que apesar de sua aparência calma, ela pode ser inesperadamente ousada. E outra conclui, isso quer dizer que ela não é como as outras raposas astutas. Ela não sabe seu lugar. Valéry se sente pressionada com toda essa fofoca, pois não basta fofocar, ainda tem que fofocar alto para as pessoas de longe escutarem também. Vendo sua noiva pálida, Queluz pergunta se ela está bem, na qual Valéry responde que está apenas nervosa e os saltos que lhe enviaram não a serviram direito. Pensando em buscar um calçado novo para sua companheira, Queluz é parado por Valéry, que diz que se ele o fizer as pessoas irão fofocar mais ainda sobre ela, então ela pretende suportar até que o banquete acabe, e o acalma dizendo que enquanto ele precisar de uma noiva, ela será uma noiva perfeita para ele. Os convidados, vendo a prota retirar pétalas de rosas da cabeça do duque de forma gentil, ficam todos maravilhados, deixando Valéry sem entender de porquê daqueles olhares. Após o término da cerimônia, várias garotas já levam Valéry para conversar, enquanto o duque vai cumprimentar os convidados. As damas sentadas em torno da mesa comentam com nossa prota como ela parece feliz e comentam até sobre seu vestido. Meu Deus, olha a caras dessas minas, tudo falciane, nem nossa prota escapa, olha o sorrisinho falso que nossa prota dá também, socorro. Murray, assim como nós, não aguentando aquele bando de falciane junto, tenta botar ordem na casa gritando, quanto tempo preciso aguentar? Eu não reconheço você.
Quando ia continuar, Mureia é interrompida por Marshall dizendo que desde que sua irmã veio à mansão de Velo ela não o contatou nenhuma vez e então pediu um momento a sós com sua querida irmã, e com o consentimento das damas presentes ele leva Valerie para uma conversa particular. Feliz em ver seu irmão Valerie até pergunta se ele cresceu e Marshall nega, e então pergunta sobre seus pais. Seu irmão disse que eles queriam vir mas tiveram que ir em uma reunião de nobre pois estava chovendo cinzas em seu território. Falando para sua irmã não ficar desapontada, Marshall entrega-lhe uma carta de Edith. E não é essa Edith que você está pensando não, essa não tem cabelos ruivos sim, não vamos confundir as obras aqui. Bem continuando ele também entrega um espelho de mão. Escrito na carta estavam as seguintes palavras, para Valerie. Você está bem, esses dias posso sentir a brisa fria soprando gentilmente. Sinto falta da torta de limão que você fazia para mim em segredo. Eu realmente sinto muito sua falta. E continua contando de como sua mãe descobriu que ela tinha dado o espelho a ela e lhe tomara dela. Lembrando de sua infância de quando ganhou o espelho aos 10 anos, olhando para a expressão pensativa de sua irmã, Marshall fala que sua mãe sempre quis lhe dar algo extravagante e brilhante já que se sentia ansiosa assim como eu. Afinal, você nunca nos disse se gostava de algo. Talvez, se fosse algo brilhante, você se lembraria para sempre. Por isso, quando ela descobriu que você deu esse espelho que usou por 8 anos para Edith, nossa mãe se sentiu ansiosa. Me sinto mal pela Edith, mas não poderia deixar de trazer isso comigo. Após o comentário de Valerie de sempre se perguntar o porquê sua mãe desse tanta importância ao espelho, Marshall fala que vendo-a hoje poderá garantir a sua mãe que não precisará se preocupar mais. Afinal ela parece mais energética aqui na mansão do Duque do que na casa de seus pais, e então pergunta se ele pode finalmente relaxar agora, na qual Valerie confirma. Afinal ela fez 2 amigos que os chama pelo nome deixando Marshall incrédulo se ela fez realmente amigos e a prota perguntando o que ele quer dizer com essa pergunta. Interrompendo a conversa dos dois uma senhorita entra na sala dizendo que isso significa que a prota está por aí se divertindo gastando dinheiro enquanto que Luz estava trabalhando duro para ganhar o dinheiro que ela estava gastando. Perguntando quem ela era a garota responde que se chama Mureia Quart, e que Luz estava comprometido com ela. Então vemos uma cena do passado de Mureia, onde ela ainda criança visitava a mansão de Velo com seus pais já que eles eram próximos do antigo duque, sentado tomando chá ao ar livre. O pai de Mureia pergunta sobre o jovem duque, a qual o duque responde que ele se apaixonou por esgrima e sempre que há chance, ele está treinando. Achando aquilo tudo chato, Mureia vê algo de repente vindo em sua direção e acertando a árvore próximo a ela, e dizendo que não consegue tirar aquele dia de sua cabeça. Voltando para a festa, vemos os senadores e Edwin que chegará sorrateiramente para parabenizar que Luz. Vendo o duque ansioso eles perguntam se está preocupado com sua esposa, na qual que Luz responde que apenas não cumprimentou adequadamente o irmão de sua esposa e queria fazer isso corretamente, e então ele se prepara para sair. Voltando às lembranças de Mureia, vemos a caída no chão por ter desviado de uma espada que tivera sido lançada em sua direção. Vendo essa cena a mãe de Luz grita seu nome o chamando. E o garoto vem andando todo coberto de folhas pedindo desculpa pois ele era um iniciante e a espada escorregou, levando bronca de sua mãe. Luz chega próxima a Mureia já encostada na árvore e lhe pede desculpa. Pergunta se ela está machucada, a qual ela nega. Ouvindo vozes de repreensão e outros de elogio, Mureia levanta decidida e fala que em 10 anos se tornará sua esposa, na qual que Luz nega na seca sem pensar 2 vezes deixando todos petrificados com a situação, enquanto os pais de Mureia repreendem por tal ação. O pai de Luz diz que ele pode ser assim agora mas quando ele se tornar adulto ele irá se apaixonar e agarrará ansiosamente a sua amada. Terminando de contar a história, Mureia completa dizendo que infelizmente os pais do duque eram velhos e morreram 10 anos depois, mas se estivessem vivos ela que teria sido escolhida como noiva de Luz. Tendo escutado tudo isso, Valerie pensa que isso não passa de uma fique de sua cabeça, e tenta fingir simpatizar com ela, mas seu irmão a corta chamando Mureia de lamentável, a que faz Mureia pergunta se eles acham que ela está ali pela pena deles. E Marshall faz uma tréplica dizendo se não é isso, seria por acaso uma declaração de guerra? E complementa, se estiver tentando envergonhar minha irmã propositalmente, eu não perdoo-la. Com um olhar zombeteiro, Mureia fala que ele é corajoso por vir de uma família de conde e ela de uma família de barões. Continuando sendo ousado, Marshall responde que ninguém precisa ter medo dela, deixando Mureia ir até a prota indignada com a ousadia do moleque.
e ele continua com a humilhação. Fala que ela só está fazendo isso porque sua irmã parece uma pessoa dócil e que se fosse Serenia Oven ela não estaria dando esse chilique, porque ela é uma covarde que só é arrogante na frente de pessoas que parecem ser presas fáceis. E nossa prota está ali suando frio nem reconhecendo mais seu irmão, até que de repente Morey estoura e pega uma xícara de chá e prepara para jogar em Marshall. Valerie tenta proteger seu irmão do chá lançado, mas que Luz entra na frente recebendo o chá, e perguntando o que ela está fazendo. Tentando arrumar uma desculpa, Moreia fala que pegou leve com ela considerando sua força e personalidade. Ouvindo essas palavras, Valerie diz com raiva, pegou leve jogando chá em uma criança? E se o chá estivesse quente e o queimasse, se o traumatizasse, e se ele crescesse depois disso se sentindo injustiçado? Marshall tentando confortar sua irmã, Moreia interrompe e pergunta quando ela foi injusta já que disse apenas fatos. Não aguentando mais aquilo, Valerie diz que irá cuspir fatos também. Então virando-se para que Luz ela fala que Moreia disse que seus pais queriam que ela fosse noiva dele, a qual ele nega, e completa que ao invés dos fatos na cabeça dela, ele poderia dizer realmente a verdade, sobre seus sentimentos. Que Luz, lembrando de seu passado na qual seu pai fala para achar alguém que ele amasse e casar com ela, ele se levanta e responde que seus sentimentos dizem que ele anseia pela prota. Valerie fica até em choque com a resposta. Mas foi breve pois Morey havia quebrado a xícara com as mãos nuas e agora estava sangrando, e descarregando sua frustração ela fala que sabia da verdade todo esse tempo, que não tinha chances de casar com o Duque, mas ela não queria ficar parada sem fazer nada. Ela pode ser imatura e estúpida, mas não é só arrogante com pessoas fracas, e quebrando a mesa com seu punho ela completa que é forte o bastante para ir contra Serenia, lembrando que no passado que Luz a elogiara pela sua força, mas no momento isso não valia nada. Pensativa, Morey esquece que esta em outra história e começa a correr que nem um ninja em Naruto. Vendo a garota que passará correndo como ninja por ela, Serenia não se deixa de ficar impressionada com tal velocidade e comentando que um talento desse aparece a cada 1000 anos. Nunca pensou que veria alguém naquele lugar. Olhando para a mesa quebrado, Marshall comenta que realmente ela tinha pego leve com ele, e Valerie fala que fica feliz que nada de ruim aconteceu e que Moreia não parecia tão má quanto imaginava. Marshall responde que foi graças ao Duque que está tudo bem e pede desculpas. Victor, que estava ali desde o começo, se prostra e chama Marshall dizendo que dará uns biscoitos deliciosos para ele. Marshall com raiva responde que ele não é um bebê e que percebeu o clima do ambiente também, então já estava de saída, com os dois a sós na sala, que Luz diz que tem algo a lhe dizer, mas antes disso quer que ela levante a saia, e se agachando segurando sua perna pede para levantar a perna. Nossa prota, assim como nós, sem entender nada, dá-lhe uma tamancada na cabeça perguntando o que ele está fazendo. Respondendo, ele diz que assim ela poderá usar saltos confortáveis, na qual deixa a prota sem entender nada, na qual ele retruca que ela disse que os saltos dela não serviam direito e doía seus pés, e ele queria trocar pessoalmente por outros mais confortáveis. Valerie, indignada, grita que como ele pode tentar trocar seus sapatos sem dizer nada? Levantar minha saia, você diz? Eu posso trocá-los sozinha. Triste, que Luz fala que nas histórias de romance, o protagonista masculino troca calmamente os sapatos da protagonista feminina e o vestido dela é muito grande, por isso teria que ser levantado, e pede desculpa por surpreendê-la, e continua dizendo que ela é tão gentil e sempre diz que estará ao seu lado, mas ela nunca baixa a guarda perto dele. Valerie fala que não será mais daquele jeito, mas que Luz continua falando que aquela atitude é boa para a sobrevivência, e que se ela fosse um animal teria sido útil para a sobrevivência, então não precisa corrigi-la. Perguntando se ele está sendo sarcástico, Valerie diz que nunca ouviu falar de se afastar de pessoas com boas intenções para sobreviver. Que Luz responde que estar atenta e alerta irá protegê-la em qualquer situação e mesmo uma vida pacífica não há nada de errado em ser cuidadosa. E continua dizendo que no início as ações dela deixava curioso e quanto mais a conhecia mais percebia que ela estava fugindo de algo. O único que precisa de mudar as atitudes é ele, porque ele quer ganhar a confiança dela, e tentará seu melhor porque ama ela. Valéria, sem acreditar o que acabará de ouvir, pergunta a Luz se ele gosta dela e não de Serenia, a que Luz responde o que Serenia tem a ver com os dois, e que também uma vez que ela começar a confiar nele ela não se sentirá mais preocupada quando for confrontada por circunstâncias indesejáveis. Enquanto isso, no corredor, Marshall pede desculpas por ser um incômodo e ter atrapalhado a confissão romântica do Duque, mas Victor discorda, afinal homens encharcados sempre está em demanda e ele imagina o Duque encharcado se confessando.
Voltando a Quiluz e Valéry, Quiluz diz que tem que os dois voltar para terminar de cumprimentar os convidados, mas depois de trocar de roupa pois está parecendo patético, na qual Valéry nega e toda envergonhada diz que combina com ele, deixando Quiluz todo feliz. E envergonhada ela explica que disse aquilo porque ele parecia triste e pede para ele trocar de roupa porque estão em um evento formal. Depois que o evento foi um sucesso, a prota em seu quarto reflete de tudo o que dissera antes quando não sabia das intenções de Quiluz e se sente envergonhada por dizer tais palavras. Ao dormir naquela noite ela teve um pesadelo a qual uma versão dela mais nova e seu professor a encarava com decepção, e ela mais jovem a repreendia por querer se tornar uma Cinderela amada por todos e que tudo que ela tem que fazer é não sonhar com coisas impossíveis. Meu Deus, gente, quando você pensa que finalmente o negócio vai andar, vem o tinhoso infernizar a mente de nosso protinha. Deixa ela ser feliz, minha gente. Bem, voltando à história, no dia seguinte na reunião das fãs do Duque de Velo, Edith grita em espanto de que o Duque usou duas roupas na cerimônia, e fala que ela realmente deveria ter ido no lugar de seu irmão. Outra senhorita ao seu lado disse que esse não é o problema. E outra senhorita explica que a irmã de Edith é incrível, já que as estrelas da cerimônia de noivado desaparecem juntas e voltam depois de uma troca de roupa. É óbvio como ela recebe o favor do Duque, que está em um atual relacionamento com Serenia. Vou nem comentar essa fala dessa cobra, vou deixar para vocês imaginar o que ela quis dizer com essas palavras. E Edith, assim como nós, com raiva, pergunta à garota se ela está insultando sua irmã agora. A qual a cobra nega e diz que fala por como forma de admiração e preocupação, e fala que as pessoas apelidaram a irmã de Edith na cerimônia ontem, de a mulher que pulou no covil do tigre, já que ela não roubou somente o coração do Duque mas também o do príncipe herdeiro. E fala que escutou uma conversa entre o príncipe herdeiro e os senadores enquanto o Duque e a senhorita Bolshak estavam desaparecidos, onde os senadores perguntavam o porquê ele não planeja se casar no momento, e que se ele demora muito para se decidir acabará tendo casos de amor secreto no futuro quando estiver mais velhos, e pergunta o que ele vai fazer se acabar se apaixonando por uma espécie de algum nobre quando estiver mais velho. Então ele não deveria ser despreocupado e pensar melhor no futuro o mais cedo possível, e gritam em uníssono que estão preocupados com o império. Sendo todo brincalhão ou não, Edwin responde que tem uma nobre que está interessado. E quando ele a conheceu ela parecia bem intensa, e quanto mais tempo ela veja mais intensa ele parece aos olhos dele, e seu olhar está sempre seguindo ela. Ele queria negar seus sentimentos, mas se os senadores o pressionarem mais uma vez ele irá tornar Quiluz em um protagonista de uma história de romance louca, como se já não fossem Edwin. E se retirando ele pede para não o provocar, pois assim ele poderá manter sua amizade com Quiluz. Sem entender o que o príncipe está tentando dizer, os senadores pensam que o príncipe encontrou uma dama e grita para ele se confessar para ela imediatamente. Terminando de contar a fofoca, a senhorita disse que não sabe quando o príncipe teve tempo de conhecer uma senhorita, e o único lugar que ele visita é a mansão de Velo, e há apenas uma senhorita nobre lá, e que nunca esperasse que a senhorita Bolshak fosse. Então a senhorita é interrompida de falar por um grito. Não! Senhorita Edith! E então vemos Edith vindo numa voadora, e me parece que essa reunião não terminou tão bem assim. Acordando de seu pesadelo, Valéry lembra que na noite ela estava tão inquieta que ficou chutando o ar até adormecer e por causa disso ficou doente. E olhando para o lado ela se pergunta quando Quiluz entrou em seu quarto, e então ela o toca para ele acordar. Deixando-a surpresa por abrir os olhos repentinamente, ele diz que ele pode acordar imediatamente a qualquer hora, e logo em seguida ele verifica se a febre de Valéry abaixou. Incomodada com o pesadelo que tele, ela retira a mão de Quiluz dela dizendo que é um incômodo se ele continuar a tocá-la, e reflete que o pesadelo que tivera deve ser por causa do sexto sentido dela tentando alertá-la. E então ela fala para Quiluz que as palavras que ele disse ontem, ela não pode aceitar os sentimentos dele e pede desculpas, explicando que não pode abrir seu coração em troca de sentimentos de afeição, e que ela não é qualificado bastante para ser a esposa de um duque. Vixe! Apertem FI no chat pro soldado abatido, gente. Continuando, interrompendo de Valério, Quiluz diz que não espera que ela seja uma duquesa excelente, e a prota questiona de por que ser escolhida como noiva em primeiro lugar. Então Quiluz continua: eu perdi meu pai e me tornei chefe da família muito cedo, e para sustentar a autoridade da família eu estava ocupado com assuntos mais importantes que casamento. Eu te escolhi porque mesmo que eu adiasse o casamento indefinitivamente, você não iria me importunar sobre isso, pensando que talvez a profecia não tenha nada a ver com o duque. Valéry fala: então você não planeja se casar?
E que Luz continua dizendo ele não pode prometer que será um marido maravilhoso. E o que ele pode pedir no futuro pode ser irracional. Contudo, como ele havia dito, ele quem irá trabalhar duro para ganhar sua confiança. Assim como nós, Valério também não entende essa contradição que ele está falando, tem que levar um fora mesmo sabe nem explicar as coisas. Tirando os dois de seu mundinho, um guarda entra no quarto gritando líder, dizendo que o palácio o requisita, e presta atenção na cara de Amy decepcionada consigo já que não conseguiu parar o guarda de entrar no quarto, estava só do lado de fora bisbilhotando a conversa dos dois. Após a saída do Duque, a prota decide explorar o jardim da propriedade sozinha, e pensa consigo mesma que é bom nascer como uma nobre, mas é ruim não ter privacidade já que sempre tem um servo por perto. Na casa de sua família ela vivia num espaço onde não tinha contato com os servos e ela estava procurando um local parecido por ali. Ela acaba encontrando um local, mas Serenia está por lá desenhando e elas têm uma conversa após Gia dar uma pintura de presente a Valérie. Então a prota explica que um homem disse que gosta dela, quer dizer gosta de sua amiga, mas o cavaleiro continua se aproximando dela. Então Gia pergunta se ela não, sua amiga tem sentimentos por esse homem. Na qual Valérie retruca explicando que é um pouco repulsivo quando alguém que já foi rejeitada continua dizendo que irá dar seu melhor e Gia pergunta se não seria mais irritada do que incomodada, e que se ela não gosta de alguém é melhor dizê-lo claramente, perguntando a Gia em como fazer. Serenia dá vários exemplos e diz que não basta dizer não tem que humilhar, senão eles podem tentar outra vez. Tendo sua proposta rejeitada, Gia pede para ela apenas seguir o fluxo, e ver se o cara é digno de confiança e se ele tentar machucá-la. Então, fazendo um gesto, ela completa, eu cuidarei dele. A cena vai para o Castelo Imperial, na qual eles discutem sobre a profecia do mago, pois o terceiro local da previsão ocorreu, e a cada novo local que ocorre o estrago é maior, e os pesquisadores encontram corpos de humanos no local e que o imperador já enviou ordem de mordaça ao local atingido, e como a escala do incidente atual foi grande, os territórios próximos começaram a correr rumores sobre o assunto. Ouvindo isso, que Luz pergunta o porquê de ter o chamado ali, e o imperador fala para ele trazer Serenia para o castelo. Andando pelo corredor, Edwin e que Luz discutem o que fazer a respeito do pedido do rei, e que Luz acha que seria melhor contar tudo para Serenia primeiro. Percebendo alguém por perto, que Luz o imobiliza e pergunta por que ele está espiando, e o homem preso responde que estava apenas indo em uma mesma direção perto da curva. Vendo o homem no chão, Edwin diz que ele não é um cara suspeito apesar de ser estranho, ele é o mago profeta. Perguntando por que de ele está ali, o mago responde que está para se despedir já que não pretende pertencer a ninguém e também não tem intenção de se envolver em assuntos perigosos. Deitada em sua cama, Valérie reflete sobre a conversa com Gia, se pergunta se está começando a gostar do Duque, e se pergunta se seu gosto por rostinhos bonitos irá ganhar do seu instinto de sobrevivência. Então ela entra em um dilema em seguir o conselho de Gia e apostar sua vida nesse conselho. Com isso em mente, ele decide refrescar sua mente em uma caminhada, mas quando abre a porta, que Luz aparece repentinamente. Com seu hábito de irmã, ela pergunta de forma preocupada se ele está bem, já que ele está visitando tão tarde, mas de repente seu estômago ronca, deixando envergonhada. Então eles vão para uma sala para comer algo, e dando um pão e queijo para nossa prota, que Luz diz que para baixar a guarda de um animal a melhor forma de fazê-lo é dando-lhe comida, a qual nossa prota fica petrificada com tal fala, e pensa que ele é um desastre na sedução, então não tem como se apaixonar por ele, e estranhamente se sentindo feliz tentar ignorar esse fato por agora. Então ela pergunta por quanto tempo ele ficou do lado de fora do quarto, já que ele nem bateu na porta. Que Luz responde que estava com medo de ela estar dormindo, então ele ficou agonizando em frente à porta por 1 hora, e pedindo desculpas ele confessa que cometeu um grande erro no Palácio Imperial, então estava um pouco deprimido. Então por alguma razão ele pensou que se encontrá-la ele se sentiria melhor. Perguntando qual foi o erro, que Luz responde que sem querer agrediu um mago que prevê o futuro, fazendo assim o medidor de afeto de nossa prota explodir, e vocês sabem que quando ocorre um batuque, já era, caiu na rede. Lembrando de tudo que sofrerá por conta de seu professor, Valérie se ilumina em um sorriso limpo ao escutar provavelmente que Luz tivesse quebrado o braço de Mentor, mas mesmo sorrindo ela o repreende de forma leviana. Valérie tenta animá-lo, mas que Luz acaba estragando tudo. Então Valérie conta que quando era pequena, todo momento que havia algo para celebrar, ou vezes em que ela estava deprimida, tinha uma coisa que ela sempre fazia, mas que faria isso para ele hoje, então pergunta se ele gosta de torta de maçã. A cena corta e vemos Serenia e Edwin lutando,
Perguntando se essa é a atitude de alguém preocupada, Serenia responde que foi ele que a chamou para uma disputa. Pedindo desculpas, ela coloca a mão entre a camisa de Edwin e retira ao que parece um talismã e fala que se ele estiver carregando algo perigoso é para avisá-la com antecedência. Então vimos uma pequena lembrança de um homem a qual Serenia fala, mestre? E então com uma cara séria Edwin pergunta se no mundo de Serenia existem mais pessoas fortes como ela, a qual Serenia responde perguntando se algo ocorreu no palácio. Sentindo-se tonta, Edwin pergunta se Serenia está bem, a qual ela fala que teve uma imagem borrada de seu mestre, e explica que aquilo que ele carregava era uma etiqueta de identificação que ela usava em seu mundo, e pergunta por que ele estava carregando aquilo. Então nos é mostrado mais uma vez o passado de Gia. Esta é uma cena em que acontece depois que Gia soube que seu amigo tinha sido morto e agora ela está chorando nos braços de um outro jovem que a confortava. Gia falava para o homem não avisar seu mestre para não o preocupar, e o homem responde que de todo jeito seu mestre não saberia te confortar de qualquer forma, dizendo que seu mestre está orgulhoso de ter um amigo como ele. O garoto fala que também é amigo de Gia e para não se preocupar, que aquela criança vai para um lugar melhor, já que ela era boa e gentil. E com as mãos em seus ombros ele diz, Gia, você vai ser capaz de encontrar muitos amigos no futuro. Não serão pessoas incapazes de reinar na própria inveja. E nem aqueles que não sabem apreciar e amar os outros. Pessoas que vão te olhar apropriadamente, Gia. Com a cabeça cabisbaixa Gia pergunta se tem realmente alguém assim por aí. E em seus pensamentos diz que estranhamente ela acabou cruzando para um outro mundo por causa de uma garota. E lá fui capaz de conhecer essas pessoas das quais ela me falou. Pausa para explicação. Gente, na primeira vez que eu li eu me confundi, então tive que reler para entender melhor, então vou passar a explicação para não confundir vocês ou pensar em algo diferente do que esta no manha. Então quando Gia se refere que por causa de uma garota ela foi pro outro mundo, ela não está falando da Prota não, pois Valério já explicou que não foi ela que a levou para aquele mundo, e a garota que Gia se refere é o homem que a estava confortando minutos atrás, pois quando ele estava confortando Gia ele se refere a si próprio como uma irmã mais velha, assim nos revelando que ele gosta da fruta. Então a última frase referida por Gia é para o homem que a estava confortando. Se está tudo entendido, vamos continuar. Então Gia relembra de sua chegada nesse novo mundo, quando apareceu de repente lutou contra os cavaleiros de Queluz e contra o próprio Duque que depois de pedir para ser seu pupilo, explica os modos e coisas do cotidiano depois ela e enfim fazendo uma amizade de uma forma um pouco incomum. Com o Duque e o Príncipe Herdeiro, conheceu alguém que aparentemente sabe de tudo. E também encontrou alguém com talento para Murim. Para quem não sabe, Murim é uma arte marcial coreana. Então rabiscando o retrato de Murray ela fica pensativa, mas alguém bate à sua porta a chamando. E então entra Vitor aliviado por ela estar ali ainda. Sentando no sofá Gia fala que por causa do Edwin e Queluz que interviram ela conseguiu evitar de ser presa. E então decidiu ajudar na investigação sobre os incidentes do corpo queimado. Ouvindo Vitor pedir desculpas, Gia pensa que ele deve estar ali para animá-la por estar sob suspeita. Então com um olhar brilhante Vitor diz que veio parabenizá-la e dar-lhe um presente, já que ela descobriu uma forma pista de como retornar para seu mundo, e caso ela retornasse ela deveria pelo menos levar um souvenir, para quando no futuro ela relembrar que esteve nesse mundo, e espera que ela olhe para o passado com carinho. Então pegando no pulo do gato sem papas na língua Serenia pergunta se ele veio visitá-la pensando que ela fugiria, caso contrário ele não teria razão de visitá-la correndo como fez, e estranhando o presente que receberá. Gia fala que ele é a pessoa que ela menos consegue entender desde que chegou nesse mundo, já que ele não a segue pela sua força ou tem interesse nela como Edwin e mesmo assim ele se importa com ela mais que o necessário. Aqui galera é onde eu surto. Gia está disputando fortemente com a Prota para ver qual é a mais sonsa em relação a romance, e como se já não bastasse após ouvir de por que ele faz isso, ele mete essa, é porque você é uma oven assim como eu. Vou te dizer quer ensinar romance pro Duque, mas faz tudo errado também, é o famoso faço o que eu mando mas não faço o que eu faço, é mole. Em um corredor olhando seu presente que acabará de ganhar Gia reflete sobre ser da mesma família de Vitor já que compartilham o mesmo sobrenome. E acaba lembrando de seu mestre que era sua única família no seu antigo mundo, lembrando que seu mestre tinha uma irmã, que não sei da onde saiu, já que está mostrando aquele cara, que diz que era amigo e agora é irmã. Bem, vamos seguir o fluxo. Gia pensa se pode encontrar uma Kirapola em primeiro lugar em qualquer momento e em qualquer lugar, e
Logo acha estranho por estar se sentindo um pouco empolgada, até quando ouve uma voz, e era nossa prota resmungando. Chamando Valéria, ela pergunta o que ela está fazendo, a qual ela responde que estava pensando fazer uma torta de maçã, já que de algum jeito ela precisa dar de presente a alguém. Gia pergunta se é para a pessoa que está em seu coração, a que deixa Valéria chocada e gaguejando fala que não, é só que ela só não pode ficar parada em débito com alguém. Ouvindo isso, Gia pergunta se Valéria pode ensinar a assar torta de maçã também. E então, como o papagaio, a prota repete as mesmas palavras que Gia dissera a ela. Ficando chocada, Gia gaguejando faz o mesmo. Sendo mais incisiva, Valéria pergunta se a pessoa tem a ver com os itens que ela está segurando, fazendo assim Gia se assustar e derrubar seu desenho e quase deixar cair seu presente. Pegando o desenho do chão, quando Valéria vê, ela fica petrificada, a que faz Gia questionar se ela conhece aquela pessoa. Em tom melancólico, Gia fala que a viu uma vez, e gostaria de conhecê-la pessoalmente para saber que tipo de pessoa ela é. Já pode acabar indo embora e não ter a chance de conhecê-la. Após isso, já na cozinha, Gia explica toda a situação para Valéria. E fala para ela não se preocupar, já que com ela na investigação, ela poderá achar pistas para voltar para seu mundo. Valéria, pessimista como sempre, pergunta se ela não conseguir, e os acontecimentos continuarem a atormentar as pessoas, e completa. Falando que para acalmar o público, ela sendo ou não culpada dos acontecimentos, ela virará um ótimo bote expiatório, então é melhor ela se encontrar logo com a garota da pintura depois de aprender a assar a torta de maçã. A cena muda para o quarto do irmão da prota lendo o que seria aparentemente informações sobre Mureia, e sua irmã sentada na cama o interrompe alegremente perguntando se o ovo ajudou a melhorar seus hematomas. Olha, não sabemos quem ganhou na briga, mas pela felicidade de Edith acho que sei quem foi. Marshall responde Edith que esta mesma coisa, e Edith diz que tem que se voltar ao normal até chegar a época da festa de chá novamente. Mas Marshall retruca perguntando quem luta daquele jeito, e... Com raiva, Edith, se as garotas estivessem com ciúmes de sua irmã, deveria apenas ter dito, mas elas estavam falando besteiras sobre, e agindo de forma refinada, e diz para Marshall que a partir de agora ela irá lidar com aquelas damas duas caras e ele não precisa fazer nada já que ele é fraco e pequeno. E tomando as folhas das mãos de Marshall, Edith pergunta se ele tem sentimentos por uma senhorita mais velha, a qual ele nega e responde que foi sua irmã que pediu para investigá-la, já que não custa nada ser cauteloso. Voltando para nossa prota na cozinha, ela termina de explicar a situação para Gia de como pode se proteger, e fala para ela torna-se amiga de Mureia, já que seu pai tem muitas conexões e quanto mais aliados melhor. Mas fica preocupada com Gia, já Mureia parece ser uma pessoa que busca força. Ouvindo isso, Gia fica animada. Vendo a animada, Valéria pergunta como ela desenhou Mureia, já que só a viu correndo, e Gia explica que é simples. E puxando a prota para ficarem com rostos bem próximos, ela explica que assim você treina olhando seu professor e melhora a sua visão, chegando repentinamente que luz separa as duas. E repreende Serenia dizendo que a prota se sente desconfortável com pessoas próximas a ela, mas Valéria nega. Então que luz pergunta se então se aproximar do mesmo jeito está tudo bem. Com o rosto próximo, Valéria se assusta e o bate. E sentado no chão triste, que luz pergunta por que só com ele Valéria é assim. Explicando o motivo do porquê, Gia pergunta a que luz por que ele foi até ali. Que luz explica o conselho que teve de Vitor após ler um livro e por isso queria ficar um pouco mais ao lado dela. Vendo a atitude do Duque, Gia fica até com dó comparando com um cão. Valéria, deixando que luz de lado, continua fazendo a sua torta com Gia, indo cortar as maçãs que luz pede para ele ajudar. E tentando ser útil de alguma forma, ele corta as maçãs em formas de coelho, mas é rejeitado pelas garotas. Então Gia mostra em como deve ser cortado as maçãs, deixando todos impressionados com sua habilidade. Vemos então um homem gritando por Mureia, chegando próximo à sua filha. O pai de Mureia pergunta o que ela faz na cerimônia de noivado do Duque, a deixando amedrontada, mas então de repente seu pai lhe dá um abraço dizendo que está orgulhoso dela, a deixando sem entender o porquê dessa atitude. Então ele fala algo que a deixa até petrificada, e diz para sua filha que o filho da família Bolshak se apaixonou pela força dela. Retornando para a cozinha, a torta é assada, e pegando um pedaço Valéria dá na boca de que luz, perguntando em como está. Gia fica branca e responde que a torta era dela, qual a prota pergunta como ela sabe e Gia responde que todo mundo que come a comida dela fica azul. Decepcionada consigo mesma, ela lamenta dizendo que pôs todo o seu sentimento dessa vez, então achou que iria ficar gostoso. Ouvindo sua reclamação, que luz pergunta que com esses sentimentos perigosos a quem ela iria dar essa torta, sem
Entender o motivo da pergunta, Gia responde que seria para o Vitor e depois para uma artista marcial, pensando que foi proposital. Que Luz pergunta se Vitor fez algo de ruim a ela e por que ela tem que tirar tudo o que é dele, e em seus pensamentos está lá o que Gia está tirando dele. O sentimento refrescante de Valerie, única pessoa que pode ficar fisicamente próxima de Valerie, a vida de seu ajudante, Valerie para esse mal-entendido e joga a torta que Gia fez no lixo e divide a sua com todos. Retornando para a família Bolshak, vemos Edith tentando entender do porquê ele ter investigado Moreia. Então ele fala que tudo está resolvido, alguém o descobriu, mas ele, para desviar a atenção, elogiou Moreia fingindo estar interessado nela assim. Desviaria de suspeitas e o pai de Moreia pensaria que era só uma paixão por causa da beleza de sua filha à primeira vista e depois iria ignorar o assunto, mas nós sabemos que o plano dele saiu pela culatra. No quarto de nossa prota, Vitor conversa com ele e pede para ela entrar na sala do tesouro da família. Tendo escutado fofocas sobre a sala do tesouro, Amy contesta e diz que sua senhora pode aguentar uma dor, mas ela não consegue lidar com nada assustador. Vitor diz para não se preocupar, já que nenhum dos duque e duquesas anteriores sofreram quaisquer lesão, e fala para ela entrar calma, e pensar nisso como uma superstição, ir e voltar, mas desesperada Valerie de mesmo assim superstições a assustam. Após Vitor a convence a ir para a sala de tesouro, Valerie lembra de seu pai, dizendo que sempre a protegerá, mas haverá momentos em que não terá como evitar coisas assustadoras. Caso isso ocorra, é para ela ficar calma e confiar que pessoas que se preocupam com ela irá vir salvá-la. Já dentro da sala do tesouro, quando Valerie para olhar os documentos na prateleira, uma gota inexplicavelmente cai em sua vela, fazendo-a apagar. Desesperada, ela tenta sair por uma porta, a qual dali sai que Luz. E ela pergunta se ele veio à salva. Que Luz, com uma vela também apagada, nega e diz que também foi trazido até ali. Desesperada, Valerie tenta abrir a porta. Ela pergunta em como as pessoas de fora abrirão a porta, a qual que Luz responde que a porta não se abrirá por um tempo enquanto houver gente dentro da sala, e pede para ela não se preocupar, já que ele foi ali várias vezes. E fala que foi trazido ali pelo Vitor e Amy, a qual a prota fica preocupada por ele estar todo molhado e pergunta se ele está bem, a qual ele confirma. Reunindo coragem, Valerie segura as mãos de que Luz e se concentra, criando assim torno deles esferas de luz quente no ambiente, e pede para que Luz não ri dela, já que isso não é muita coisa, mas é o que eles têm. Então que Luz comente que é pequeno e mesmo assim é quente e confiável. É muito parecido com ela, deixando nossa protinha um pouco corada. E logo eles voltam a revisar os itens na sala e olhando uma prateleira com diários e ursos, que Luz conta um pouco sobre eles, e depois da morte de seus pais, como não poderia mais andar por aí com o urso, já que poderia ser menosprezado, ele o guardou ali. E Valerie comenta também que tinha desistido da magia também porque não era boa. Ele não quer desistir, por isso ela não liga para se que Luz tenha um ursinho de pelúcia em seu quarto, e que ele pode mostrar a ela em como ele realmente é. Ouvindo aquelas palavras confortantes, que Luz lembra de seu pai dizendo-lhes que quando ele estiver com alguém que ele ama vai querer ser mimado por aquela pessoa. Então, pegando em suas mãos, que Luz declara que nesse momento ele se apaixonou por ela novamente, então queria segurar sua mão. Porém Valerie, em desespero, retira a mão dele imediatamente. Vendo aquela reação, que Luz pergunta o porquê, mesmo ela sendo sempre cautelosa com ele, ela trata tão gentilmente. Enquanto estava prestes a responder, a cena corta para uma sala em que Luz está tendo uma conversa com Edwin, sobre Serenia ter ido ao palácio acalmar o rei, e com curiosidade Edwin pergunta o porquê que Luz está segurando um espelho. E então vemos qual foi a resposta de Valerie à pergunta de que Luz, a qual ela responde que ele é desajeitado, então pensa em cuidar dele, mas quando ele chega perto ela se dá conta de que ele é um homem, então ela fica confusa, já que ele é muito bonito. Depois de lembrar da resposta de Valerie, que Luz pergunta a Edwin como alguém seria cuidadoso em relação à sua aparência. Então Edwin fala que não sabe o que aconteceu, mas ele acabou de perder sua curiosidade. Antes de se retirar, Edwin diz que tem que se desculpar com Valerie, e pede para que Luz levar suas desculpas para ela. E então ele conta sobre toda a fofoca sobre ela que fica ocorrendo na alta sociedade, fofoca essa que vocês já sabem, que fez até a irmã da prota entrar em uma briga. E por fim o capítulo termina com a chegada de Moreia na mansão de Velo, se perguntando por que ter sido convidada para lá em vez de ser banida. Vitor aparece para acompanhar Moreia até Serenia, estranhando por que de estar ali. Moreia lembra das cartas que seus pais receberam, e que parece que Marshall e Serenia se apaixonaram por ela. Despertando de seus pensamentos, ela sente uma intenção assassina.
e acaba desviando de algo que foi lançado em sua direção. Então Serenia aparece se apresentando e diz que queria encontrá-la desde que a viu pela primeira vez. Achando-a uma maluca, Moreia responde que gosta de homens. Sem entender o porquê dessa fala, Serenia diz que vai garantir que ela não consiga pensar em homens. Retornando para a conversa de Edwin e que Luz, ele continua o porquê das desculpas para Valerie, e fala da ida de Serenia ao castelo, onde Serenia fez um reconhecimento do corpo e diz que poderia ser alguém que ela conhecia. Com o rei questionando se ela poderia provar se isso não foi culpa dela, Serenia até responde que não tem nada contra sobre ele querer prendê-la, mas a questão é se ele seria capaz, já que ela esteve na propriedade de Velo sob o olhar dos cavaleiros mais fortes de Reinhardt. Mesmo assim, isso acabou acontecendo. E então pediu para pô-la no comando da investigação, pois se enquanto ela estiver presa, e alguém querido para ela aparecer queimado sem que saiba, ela jamais o perdoaria, e dá uma leve ameaça no imperador, que o faz a chamá-la de maligna. Vendo a preocupação de seu pai pelos rumores sobre a chuva de cinzas e corpos queimados aparecendo, Edwin pediu para não ficar preocupado, já que ele espalhou um rumor que está atualmente sendo falado na alta sociedade que vai desviar a atenção do povo por um momento. Então ele explica que o rumor que ele espalhou foi de que ele teria sentimentos pela Valerie, e explica que o palácio está atrás de rumores para desviar a atenção do povo, então pede para ele ter cuidado, já que seu noivado se tornou um tópico de fofocas, e se sua noiva descobrir, ela pode acabar pedindo para que o casamento seja anulado. Mas olha só quem está do lado de fora da sala ouvindo essa conversa. Então, entrando na sala, ela entra brava lançando uma magia simples em forma de punição em Edwin, explicando todo o ocorrido e efeitos colaterais caso o rumor se espalhe. Edwin pede para ela comparecer no banquete que sua noiva será escolhida. Chegando à noite, vemos que Luz e Valerie caminhando no jardim, onde que Luz agradece a Valerie por rejeitar a proposta de Edwin. Então vimos que o príncipe queria anunciar Valerie como sua noiva no banquete para gerar mais fofocas e desviar a atenção do povo sobre os rumores dos incidentes que está ocorrendo no Império. Indignada, Valerie pergunta a que Luz se ele não se incomoda se sua noiva estiver envolvida em um rumor escandaloso com outro homem, que Luz responde que tivesse o direito de se importar com isso, mas é só que ela pode facilmente quebrar o noivado se desejasse, afinal o sentimento dele é unilateral, e pergunta se ela tem algo a dizer sobre, já que o acordo é meio extraordinário. Então ficamos sabendo que em troca de ajudar nesse falso escândalo, ele deixaria que Valerie pudesse entrar no laboratório dos magos. Valerie explica que recusou porque só se vive uma, e quer ter uma vida sem arrependimentos e fazer o que seu coração desejar. Então ela diz que foi lá naquela hora porque queria lhe dar um presente. E então põe uma fita em que Luz e diz que é para pôr no ursinho depois, já que ele precisa de roupas novas. E nervosa rejeita a intenção de que Luz usar de vez enquanto aquela fita, enquanto um que usar uma fita outro rejeita firmemente. Marshall rejeitando a fita que Edith quer que ele use, já que está se tornando um adulto, deixando sua irmã triste pois achava que lhe caia muito bem. Então Marshall mais para o porão, já que receberá uma carta de sua irmã pedindo que lhe enviasse alguns dos livros de magia que ela guardou pois queria voltar a estudar magia. Enquanto descia as escadas, Marshall se depara com uma enorme luz. Em algum lugar na floresta ouvimos alguém dizendo que não se importa se vítimas inocentes são sacrificadas. Então vemos uma pessoa de frente a um círculo mágico com um sorriso, dizendo que mandará todos próximos àquela pessoa para um mundo diferente. Saindo da floresta sentindo-se tonta, pensa que se ela está sofrendo é porque o feitiço está funcionando, insinuando que o feitiço tem efeito colateral. Então acaba desmaiando próximo ao que parece ser o mentor de Gia. Umas pessoas que estavam a procurando a leva embora e a irmã do mentor de Gia pergunta se ele a conhece, já que ia à montanha dele todos os dias para buscar ervas. A qual o mentor de Gia nega e pergunta se ela está com ciúmes, e pede para ter cuidado já que muitas garotas estão desaparecendo na cidade. Gente, então, aparentemente o cara que pensei que era apenas um homem que cortava pro outro lado é uma garota. Peço desculpas, mas também o desenhista não ajuda, desenha literalmente um homem. Se pintar o cabelo de loiro vai parecer que Luz, fora que o mestre de Gia usa tipo uma yukata e a irmã dele usa calça e vou nem comentar o cabelo, tô perdido. Eu ainda estou em negação aqui em pensar que é uma mulher. Bem, continuando, depois de discutirem eles se perguntam onde Gia foi e se ela sumiu assim como as outras garotas ou ela foi embora com um homem de aura sinistra. Retornando para o mundo onde Gia está,
Vemos ela e Moreia tomando uma xícara de chá, a qual Gia elogia o chá e pergunta se Valéry que cultivou as ervas. Valéry confirma e comenta que tinha ouvido que o chá fortalecia a magia e tem boas propriedades de cura. Então vemos Moreia toda ferida após o treinamento com Gia. Então ficamos sabendo que Moreia desistiu de seu amor, pois acha que confundiu sua ambição por poder com sentimentos amorosos e pede para Valéry cuidar bem do Duque. Vendo a indecisão de Valéry tentando explicar seus sentimentos, Moreia sugere que os dois tenham um encontro. Então vemos os dois na rua em um encontro ou quase, já que tudo ocorreu repentinamente. Parando em uma barraca de fruta, a vendedora pergunta se são recém-casados. E após umas palavras ela e o vendedor da barraca ao lado fofocam sobre os dois sem saber qual a real identidade deles. E por um descuido é revelado o rosto do Duque, o que deixa todos em choque. Então Valéry, para não causar mais confusão, sai correndo puxando ele. E quando param em um beco começa a chover, então eles vão à procura de um abrigo mais próximo. Na mansão do Duque, vendo a chuva cair, preocupados os guardas pedem desculpas a M, já que eles que forçaram o encontro entre o Duque e a sua senhorita. Porém M, com uma imaginação fértil, pergunta se eles fizeram as coisas que acontecem em um romance, imaginando os dois indo se abrigar da chuva todo feliz. Porém a realidade é outra e vemos como foi na realidade. Na cabana, que Luz decide passar a noite lá, enquanto a prota está deitada na cama, que Luz conversa sobre os acontecimentos com Edwin, e sobre o que os vendedores na barraca fofocaram sobre os dois, até quando repentinamente cai um trovão, assustando assim a nossa prota, fazendo-a se agarra que Luz, envergonhada, ela nega ter se assustado com o trovão. Então, dizendo que ela estava acordada desde o início em que ele está falando, ela comenta que nem ela se conhece e que não sabe por que recusou a chance de ver os documentos mágicos. Então, segurando seu rosto, ela pergunta se pode conferir por que fez tais coisas, a qual que Luz confirma. Porém, quando eles estavam prestes a se beijarem, já sabem, um guarda interrompe batendo na porta e que Luz vai verificar. Entrando na cabana, o guarda reporta que chegou uma carta da família Bolshak dizendo que Marshall foi encontrado no porão gravemente ferido. Ouvindo isso, Valéry desce as escadas em desespero, perguntando em como está seu irmão. Vendo a preocupação de sua noiva, que Luz decide levar Valéry para a casa de seus pais imediatamente. Já dentro da carruagem, Valéry lembra de sua infância com seus irmãos, e se sente culpada, já que se não tivesse pedido para seu irmão pegar os livros no porão, isso não teria acontecido com ele, e fica com medo de seu azar afetar sua família. Entrando no quarto de seu irmão e o vendo acamado, ela pergunta se ele está bem. Marshall responde que não é nada demais e explica a situação, que quando visitou o porão foi queimado por algo que tinha voado em sua direção, mas não tinha sido nada. Porém ele se descuidou e acabou caindo pateticamente das escadas, quebrando a perna. Perguntando o que voou em sua direção, o pai da prota interrompe e responde que esse é o motivo de ter lhe enviado uma carta e pede para o acompanhar até o porão. Chegando no porão, Valéry vê vários caracteres brilhantes flutuando em torno dos livros. Lembrando de seu passado, que tinha visto aqueles caracteres que seu mestre previu, ela decide fazer uma pesquisa na biblioteca na esperança de que seu mentor tenha deixado uma dica daquela época. No quarto de Marshall, onde restava apenas 3 pessoas, a mãe da prota agradece ao Duque por ter vindo. Aqui ele responde que estava junto com Valéry quando a carta chegou, deixando chocado, já que a carta deveria ter chegado lá por volta das meia-noite, a qual o Duque confirma dizendo que estava junto com a prota no quarto durante a noite, deixando assim Marshall irritado, lembrando de seu cavaleiro dizendo para deixar uma boa primeira impressão, que Luz olhando para a fita que estava em Marshall, que Edith tinha colocado nele, já que ele não conseguiria tirá-la com uma mão só. O Duque diz que com ele foi a mesma coisa e que Valéry tinha posto uma nele também durante uma noite, deixando assim a mãe e o irmão de nossa protinha petrificados. E logo em seguida ele se retira após escutar que o banho do quarto de hóspedes está preparado, deixando assim para trás o irmão de sua noiva em fúria e sua mãe em choque. Em um corredor, uma jovem grita a todos pulmões com uma empregada perguntando em como ela não sabe o que a mesma gosta. Era Edith que berrado, dizendo que teria que ficar ainda mais maravilhosa, já que Isabela, a garota que estava fofocando sobre sua irmã, está indo a visitar, e completa dizendo que se não fosse pelo seu pai ela nem se daria o trabalho de encontrar com ela, já que seria um incômodo para as duas famílias se elas continuassem a se odiar. Indo à procura de um vestido melhor, Edith abre uma porta e se depara com o Duque de roupão com sua parte superior exposta. A cena corta para um baile onde que Luz está dançando com nossa prota, onde ficamos sabendo que por algum motivo inexplicável Valéry concordou com o príncipe em gerar um escândalo durante o evento.
E Mureia dizendo a Marshal que ela não tem tempo para se encontrar com homens e dizendo que já buscou perdão de Valérie, e aquilo não irá se repetir nunca mais. Interrompendo a fala de Marshal, ela continua e explica que decidiu se tornar líder dos cavaleiros de sua família e seu marido futuramente se tornará membro de sua família, então ela não pode escolher ele já que ele se tornará líder de sua família futuramente, então os dois fazem as pazes. Voltando no tempo, retomamos de volta ao dia em que Valérie foi visitar seu irmão que acabará de se machucar. Vemos o Duque voltando ao quarto de Marshal, e Edith toda corada indo se encontrar com Isabela. Pedindo desculpas, ela se senta na poltrona, analisando Edith. Isabela comenta que achou interessante a combinação do laço com a fita e complementa dizendo que ela tem bom olho. Edith, na maior cara de pau, fala que o laço foi escolhido pelo Duque de Velo. Incrédula, Isabela pergunta se o Duque está ali agora, e pergunta onde está. Edith nega a responder e pede para Isabela se acalmar já que elas têm muito o que conversar. Explicando, Edith diz que o conflito entre as duas não pode evoluir para um problema entre as famílias, então sugere ambas se desculparem pelo bem de seus pais e pede para que Isabela faça primeiro já que ela que começou contando a fofoca. E comenta que gostaria que se desculpasse com sua irmã diretamente, mas isso poderia machucá-la. Interrompendo sua fala, Isabela diz que ela está fazendo a situação se tornar maior sem motivos, e comenta que tipo de irmã poderia envergonhar todo mundo? Falando pelas costas de sua irmã. Quem ficaria com o rosto vermelho só porque seu irmão escolheu sua fita? Por que não seja honesta consigo mesma? Você não tem ciúmes do que sua irmã tem? Pelo menos eu sou capaz de dizer meus pensamentos. Você finge estar fazendo isso tudo pela sua irmã, mas você só está com ciúmes. Quando Edith estava prestes a negar, ela lembra de todas as vezes que ficou com ciúmes de sua irmã em comparação a ela, então ela se levanta e sai da sala. Já no quarto de Marshal, o Duque lembra das dicas de seu guarda para ter uma conversa honesta e projetar uma imagem de irmão mais velho para ganhar a confiança do irmão de Valérie, então ele diz para Marshal: estou usando essa oportunidade para ganhar a confiança de sua família e o favor de Valérie. Por favor, coopere comigo. Vendo a cara de choque de Marshal, ele pensa que talvez tenha esquecido o sorriso suave. Bem, acho que esqueceu do juízo também. Com uma cara amarga, Marshal chama o Duque para uma partida de xadrez. Durante a partida, Marshal comenta de quem tentaria ganhar a confiança de sua prometida com o peito nu, e que assim ele está apenas parecendo uma pessoa imoral. Que Luz responde que foram os empregados que deram aquela roupa, mas mesmo assim pede perdão. E com raiva, Marshal continua, que como um homem e uma mulher solteiros pedem permanecer no mesmo quarto até meia-noite. Lhe falta bom senso, é por isso que está tentando ganhar nossa confiança? Se fizer isso de novo. Interrompendo sua fala, que Luz pergunta, que autoridade ele tem para dizer tais coisas? Então é isso, minha gente, estamos na metade da obra já. Vou tentar desacelerar um pouco ela e trazer mais episódios da outra obra do canal. E se você quer uma série de alguma obra, deixe nos comentários o nome da obra, deixando avisado que ela deve estar finalizada. Então, se gostou do vídeo, se inscreva e deixe seu like, isso me ajuda muito. E obrigado por assistir até o final.